infelizmente acontecem durante o verão aqui nas rodovias federais. Enquanto a gente tenta o contato com o superintendente da PRF, vou trazer uma notícia aqui da área policial, porque uma mulher trans, né? Agora sim, conseguimos. Então, gente, já eu trago as informações da área policial. Volto então a conversar com o superintendente da PRF da Paraíba, Pedro Ivo. Superintendente, agora sim, um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN. Estamos à disposição para conversar com a população daqui da Paraibana. Superintendente, como é que estão as fiscalizações nesse período de verão? A gente sabe que o fluxo aumenta muito aqui nas rodovias federais, muita gente vem de fora, também muita gente aqui costuma viajar. Nesses primeiros dias do ano, né, 2 semanas ou indo para ir para a terceira semana, qual o balanço que o senhor traz dessas operações? Sim, Caio, nós desde o segundo semestre do ano passado, já estávamos nos preparando, para essa operação verão, né? Existiu o programa Rodovida, que começou em meados do dia 18 de dezembro e vai até, perto do Carnaval, né? Então a gente se preparou desde outubro para esse momento de dezembro e janeiro aqui na região metropolitana. Porque já historicamente, desde 2023, é um período que a quantidade de sinistros graves, a quantidade de mortes aumenta. Então, com esse planejamento, nós conseguimos trazer recursos, trazer policiais, trazer toda a instalação, da PRF, toda a estrutura da PRF para dar um reforço aqui, principalmente na região metropolitana. E é o que está acontecendo, né? Essas fiscalizações que acontecem na região metropolitana, ela tem um objetivo. É o objetivo de salvar vidas, o objetivo de reduzir, a quantidade de sinistros graves que acontecem nesse momento. E aí, um dos motivos dessa quantidade, maior é a quantidade de veículos. Nós percebemos aqui na região metropolitana de João Pessoa um aumento muito grande de fluxo, e coincidiu de várias obras estarem acontecendo ao mesmo tempo no trecho, o que vai ter consequência mais à frente positiva, vai melhorar a mobilidade e a tendência é também reduzir os acidentes graves. Então, nosso trabalho hoje em dia, Caio, é dar esse suporte à região metropolitana em virtude do aumento de fluxo de veículos, de pessoas, de bicicletas, na região aqui próximo do litoral. Superintendente, temos percebido muitos acidentes envolvendo motos, né? Quais são as principais causas desses acidentes? O acidente com motociclista ela é um problema nacional, né? Tem todo um contexto social envolvido, nas condutas, das pessoas que estão na motocicleta. Então, primeiramente, é preciso que as pessoas, se tenham um discernimento de que a motocicleta ela é um ator mais vulnerável no trânsito. Então, o condutor da motocicleta ele precisa redobrar a sua atenção no momento de conduzir o seu veículo, porque ele muitas vezes ele está cuidando da sua vida, mas também do passageiro, que é comum o passageiro também se lesionar gravemente de motocicleta. Então, esse problema social, tanto de ter se transformado a motocicleta num veículo fundamental para o transporte de pessoas pelo seu custo menor, pela sua mobilidade, pela sua velocidade, entra também na seara econômica do trabalho. Muitas pessoas hoje em dia utilizam a motocicleta como um objeto de trabalho. E esse problema ele tem realmente se mostrado bem claro na quantidade de acidentes, de sinistros que acontecem. É muito comum termos acidentes com moto, pessoas que trabalham no trânsito, o delivery, o moto que faz o transporte de pessoas remunerado. Então é importante que quando nós fiscalizamos essas pessoas, nosso objetivo não é que atinjamos algum trabalhador, mas sim reduzir a quantidade de sinistros. Então esse problema com motocicleta ele está realmente acontecendo. A conduta da pessoa que está à frente do veículo, ela tem que ser revista. Esse é um problema educacional que nós também trabalhamos, além da fiscalização. Essa questão do sinistro com motocicleta tem impactado demais, tanto na quantidade de sinistros graves, mas também na quantidade de mortes. Estamos conversando com o superintendente da PRF na Paraíba, Pedro Ivo. Superintendente, uma carreta
da PRF, Carreta Cinema, está montada na Orla de João Pessoa. Eu queria que o senhor explicasse que ação é essa que está acontecendo nesse momento. Ah, sim. Essa também faz parte, né, do objetivo da PRF nessa Operação Verão, né, de trazer toda a estrutura que nós temos aqui para a região metropolitana. Né, nós estamos trazendo, ela estava em Cabedelo, né, passou a semana passada lá no centrinho de Cabedelo, e hoje começa aqui na cidade de João Pessoa, ali no Largo da Gamileira. Né? É um equipamento, né, que a PRF utiliza, muito disputado no Brasil todo, mas nós conseguimos trazer aqui para João Pessoa. Ela vai ficar essa semana inteira ali no Largo da Gamileira. Temos sessões pela manhã, à tarde, à noite. Né? É um momento de aproximarmos também, né, a polícia da sociedade. E lá nós trabalhamos vários temas. Né? Falamos sobre a educação para o trânsito, obviamente, mas também falamos sobre cidadania, sobre a importância do respeito aos direitos humanos, né, dessa proximidade da polícia com a sociedade. Então eu convido a população paraibana a comparecer, né, chegando lá tem sempre um colega disposto a atendê-lo, a marcar uma sessão, as empresas que quiserem participar, levar, né, os seus parceiros para conversar com a PRF e com a CEMOB. Eu quero salientar aqui essa parceria com a CEMOB, ela tem sido fundamental para o funcionamento da carreta. Chega lá, marca uma sessão, né? Nós temos espaço para até 50 pessoas ao mesmo tempo. É um cinema realmente itinerante, muito legal, né? E quem comparecer vai se divertir. Queria agradecer a participação do superintendente da PRF, Pedro Ivo. Superintendente, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Tenha um bom dia e novamente eu reforço, né, a necessidade das pessoas, né, terem uma atenção maior no trânsito. Né, nós estamos com, né, uma redução de mobilidade em virtude da quantidade de veículos e de obras. Aos condutores, principalmente de motocicletas, né, entendam, né, a sua vulnerabilidade no trânsito, entendam que a fiscalização ela existe, né, para justamente reduzir essa quantidade de sinistros. Conduzam somente se estiver habilitado, se beber não dirija, cuidem do seu equipamento. E quem for utilizar algum equipamento desse, né, motocicleta, verifique a condição desse veículo. Verifique se aquela pessoa que está conduzindo é mesmo aquela pessoa que você contratou, né, para fazer aquele transporte remunerado. Verifique a condição do capacete. É fundamental essa parceria entre todos para que haja realmente a redução da violência no trânsito. Muito obrigado, superintendente. Um ótimo dia e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado e bom dia a todos. Agora são 9 horas e 20 minutos. Vamos mudar de assunto, seguir aqui nas notícias da área policial, porque uma mulher trans de 18 anos foi baleada em Bahia. Quem tem os detalhes desse caso é Lisa Modesto, do G1 Paraíba. Lisa, muito bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para quem nos acompanha agora na CBN também. E é um momento amargo, porque eu adoro estar aqui no estúdio com vocês, mas a natureza dessa notícia é muito triste. Uma jovem de 18 anos foi vítima de 3 disparos de armas de fogo. Nas 3 vezes, ela foi atingida no rosto. Isso foi ontem em Bahia, no bairro Imaculada, próximo ao estádio municipal Lourival Caetano. Quando a polícia militar chegou lá no local, essa mulher estava no chão, ainda estava consciente. Segundo testemunhas, ela não era moradora da região e estava passando um período na casa de parentes no bairro. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU e encaminhada ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. E, segundo o trauma, ela passou por procedimentos médicos de emergência e permanece internada na UTI em estado grave. É um milagre que ela tenha resistido e ido na contramão das estatísticas que nós sabemos são antagônicas às pessoas trans. No relatório mais recente, inclusive, do Trans Murder Monitoring. É um relatório de monitoramento internacional que analisa os homicídios de pessoas trans no mundo. O último relatório ele foi entre novembro de 2022 e novembro de 2023. E foi apontado que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo pelo 15º ano consecutivo. Isso relacionado aos dados de 2023. Então, a gente só pode conceber o que aconteceu em 2024, porque nós sabemos que já tiveram muitos outros casos desde então. Foram contabilizados mundialmente 321 assassinatos de pessoas trans registrados nesse período e pelo menos 100 deles foram no Brasil. Então, 31% mais ou menos desses casos. Então, a gente fica na torcida de que ela continue resistindo e combatendo e indo na contramão dessas estatísticas, Caio.
É isso, Lisa. Muito obrigado pela sua participação, torcer pela recuperação, né, dessa mulher que foi vítima aí, e claro, a polícia vai investigar e está investigando esse caso. Muito obrigado, tá? Bom dia, bom trabalho para você. São 9h23 e infelizmente a gente continua falando sobre casos de violência, casos que aconteceram nesse fim de semana na Grande João Pessoa. Quem tem os detalhes é Karine Tenório. Bom dia, Caio. Bom dia aos ouvintes da CBN João Pessoa. A nossa equipe está numa central de velórios que fica no bairro de Jaguaribe, acompanhando a despedida da família do servidor público Marcos Antônio Cortez, que foi assassinado ontem no bairro do Colinas, aqui em João Pessoa, depois de ser alvejado por um tiro na cabeça, 2 tiros no tórax. Inicialmente, a vítima foi socorrida ainda com vida para o Hospital de Emergência e Trauma, mas logo depois acabou morrendo, não resistiu aos ferimentos. Essa notícia foi uma surpresa para a família, porque esse idoso ele tinha 65 anos, morava nesse prédio há aproximadamente 1 ano, ele era separado já há algum tempo, tinha 3 filhos e aí vivia nesse apartamento no Colinas do Sul, mas tinha uma vida tranquila, não tinha inimigos, trabalhava na prefeitura, estava perto já de se aposentar. E aí ontem a família acabou tendo a surpresa de receber essa informação de que ele tinha sido alvejado e que estava em estado grave no hospital de trauma. Logo depois veio a notícia da morte. Então a família ainda está processando essas informações, tentando entender o que aconteceu, aguardando, portanto, as investigações da polícia. Marcos Antônio Cortez vai ser enterrado no cemitério da Boa Sentença. O enterro está previsto para acontecer às 10 horas da manhã. E aí a gente tem ainda a informação de um tiroteio que aconteceu ontem pela manhã também no distrito de Livramento, zona rural de Santa Rita. 4 homens estariam cavando um poço quando 2 homens numa moto se aproximaram e já chegaram atirando. Pelo menos 2 desses homens que estavam trabalhando na escavação desse poço acabaram feridos. Um deles foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma na viatura, outro foi socorrido por um carro particular. Esse que foi transferido para o Hospital de Trauma num carro particular, a pessoa estava com ferimento na perna, na coxa, já recebeu alta. O outro segue estável no Hospital de Trauma, aguardando ainda a liberação. Então foram pelo menos esses 2 casos mais graves registrados na manhã de domingo aqui na Grande João Pessoa. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Karine Tenório, pelas informações. São 9h26, uma operação da Polícia Civil prendeu um homem suspeito de liderar uma organização criminosa em Campina Grande. Arthur Lira traz as informações. Acompanhando essa operação da Draco, que foram 2 ações que ocorreram hoje pela manhã, uma delas resultando inclusive na prisão de um homem que é apontado como uma pessoa que fica à frente de uma organização criminosa aqui na região. Também teve material de droga que foi apreendido. Quem está com a gente aqui é o delegado Vitor Melo. Quem foi essa pessoa que foi presa e qual o impacto que isso causa no crime organizado, delegado? Bom dia. Bom dia. Essa ação hoje da Draco, junto com a Unitelpol, a Desarme, o GOI e o Canil, conseguiu capturar aí essa liderança apontado como 01, da maior facção criminosa aqui da Paraíba, que estava na rua. Já foragido desde 2016, que ele vem fugindo da justiça. Conseguimos capturá-lo hoje na zona rural aqui, de Sítio Salgadinho, vivendo aí num padrão elevado, uma casa bem bacana. Foi preso em flagrante no momento porque tentou se passar por outra pessoa com documento falso e também tinha droga, configurando tráfico de drogas. Ele é apontado, como eu disse, o 01 da rua, um dos presidentes dessa facção, que é hoje a maior facção criminosa da Paraíba, que tem como uma principal atuação o tráfico de drogas e os homicídios aqui no estado. Hoje, infelizmente, com o avanço dessas ramificações, por exemplo, crimes que teriam sido ordenados por ele. Existem informações de investigações de outras delegacias e da Draco, que ele tem voz de comando para vários crimes, principalmente para homicídios. Além dessa prisão, ocorreram outras 2. Como é que foram essas situações? Em um segundo momento, foram deflagradas outras etapas da operação, que são alvos ligados também à facção e ao tráfico de drogas, onde prendemos mais 2 pessoas, mais 2 criminosos, de posse de grande quantidade de maconha, cerca de 15 a 20 quilos de maconha.
A polícia ainda está na rua? Não, acabamos de parar, vamos agora fazer os procedimentos dos presos. Ô, delegado, agora a gente tem acompanhado o esforço das investigações, né, de todos os inquéritos que são levantados. E uma situação como essa que o senhor destacou, que um homem como esse, ele estava desde 2016 fugindo. Agora o que é que acontece? Ele já, pelos mandados, ele vai direto para o presídio ou ainda há a possibilidade de passar por audiência de custódia e esses outros trâmites? Como é que fica isso a partir de agora? Não, por lei, ele vai passar por audiência de custódia para saber como foram os trâmites da prisão. Porém, nós estávamos respaldados, porque tínhamos mandados de busca para o local, mandado de prisão para ele. Então, a prisão foi bem redonda, além do flagrante que foi feito na hora. Após a custódia, muito provavelmente, ele vai ser recambiado para algum presídio aqui do Estado. Ok, muito obrigado, parabéns pela operação, viu? A gente tem visto de forma muito forte o que tem acontecido da capital do estado, que não é uma realidade diferente aqui no interior da Paraíba. Então, uma operação como essa, ela é importante para que o estado ele continue tendo o controle das situações. A gente percebe a quantidade de maconha que foi apreendida, tanto ela já fracionada, como também ela nessa forma mais intensa nos sacos, como também em tabletes. E pelo que a gente percebe, até uma plantinha, uma mudinha de maconha. Então isso também, mais uma vez, evidencia as várias formas como essas organizações criminosas trabalham na atuação do tráfico de droga. Além de todas as outras situações que estão sendo investigadas, como, por exemplo, como o delegado apontou, organizações criminosas que, com suas ramificações, têm o poder de, por exemplo, até ordenar a morte de pessoas. Obrigado, Arthur Lira, pelas informações. São 9h29. O Procon da Paraíba publicou um edital convocando entidades estudantis que são credenciadas para o processo de habilitação referente à confecção e emissão de carteiras de identidade estudantil para este ano. Carteiras do ano passado têm validade até março e quem explica para a gente é a superintendente do Procon da Paraíba, Kessia Liliana. É importante dizer que o Procon do período de 20 de janeiro até o dia 31, estará recebendo a documentação necessária, elencada no edital 001, para a habilitação das entidades estudantis. Esse credenciamento, realizado pelo Procon do Estado, ele possibilitará que essas entidades que cumpram as exigências legais possam confeccionar e comercializar as carteiras de estudante do ano de 2025. É importante também destacar, todas no molde da ITI, toda a descrição do que é necessário encontra-se no edital, mas as carteiras do ano de 2024 têm validade até o dia 31 de março de 2025 e as confeccionadas em 2025, referentes a esse ano, até 31 de março de 2026. Então é importante ficar atento, porque essas entidades credenciadas pelo Procon do Estado, elas estão habilitadas para passagem e meia entrada no âmbito de todo o Estado da Paraíba. Tá aí, você ouviu a superintendente do Procon da Paraíba, Kessia Liliana. São 9h31. Falar de trânsito para você nesse momento que está precisando sair de casa, trânsito intenso na BR-230, a partir da Mata da Amém, ali entre João Pessoa e Cabedelo. Fluxo lento segue pelo Renascer até as proximidades do bairro do Bessa. No sentido oposto, trânsito lento a partir do Ferreira Costa, passando ali pelo acesso ao Bessa Shopping, seguindo até o bairro do Bessa. Retão de Manaíra. Trânsito intenso por lá também, a partir da Oceania, seguindo até a BR-230. Outro trecho, falei mais cedo para vocês, quem está tentando passar pelo viaduto das Três Lagoas, tanto quem vem de Pernambuco, pela BR-101, ali do Costa e Silva, Perimetral Sul, esse trânsito lento está aumentando por lá, trânsito bem complicado próximo ao Costa e Silva. E também quem está saindo pela BR-230, a partir do viaduto do Geisel até o viaduto das Três Lagoas. São 9h32. CBN Paraíba. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, nossos especialistas analisam os fatos e acontecimentos mais importantes da política paraibana. CBN Paraíba. João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. Rádio CBN, ZYC 980,
FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. De volta com o tão esperado momento da política aqui na Rede Paraíba, CBN João Pessoa e CBN Campina Grande juntas para falar sobre política com todo o nosso time. Eu sou Caio Ismael, estou aqui na capital com o João Paulo Medeiros e em Campina, Rainha da Borborema, Carol Santos e Pedro Pereira. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, boa semana. Bom dia, pessoal. Vamos juntos abordar os assuntos da política para toda a Paraíba. Agora são 9h34. Política. Nós trouxemos na última sexta-feira, em primeira mão, informações da denúncia apresentada pelo Ministério Público que envolve 2 secretários do governo do estado relacionados ao Hospital Padre Zé. João, queria saber qual a repercussão dessa denúncia de sexta-feira para cá. Olha, Caio, repercussão muito grande, né? Porque, como a gente já vinha antecipando desde a última sexta-feira aqui, é uma denúncia apresentada pelo Ministério Público, pelo GAECO, que envolve diretamente 2 secretários do governo do estado. Tibério Limeira, que é secretário de administração aqui da Paraíba e que já foi secretário de desenvolvimento humano do estado, e a atual secretária de desenvolvimento humano aqui do estado, Paulina Dutra. Por que envolve os 2? Porque, como a gente trouxe na sexta-feira aqui, os 2 são citados sob suspeita de terem recebido propina por parte de ex-diretores do Hospital Padre Zé, dentro de numa pasta responsável pela execução do programa Prato Cheio, ou pelo menos pelos termos de colaboração firmados entre as instituições e o governo do estado. A execução, na verdade, era uma competência das instituições, mas o recurso era disponibilizado do estado através do programa Prato Cheio para que as instituições ligadas ao Hospital Padre Zé pudessem executar esse serviço de distribuição de refeições para famílias carentes, para pessoas carentes aqui da Paraíba, em várias cidades. E aí, inevitavelmente, é algo que repercute muito, porque os 2 são secretários do estado, os 2 têm atuação política. Tibério Limeira, inclusive, é cotado para futuras disputas eleitorais aqui no estado, da mesma forma Paulina Dutra, que era deputada estadual, disputou inclusive o Senado Federal em 2022, e é sempre nome lembrado para futuros pleitos aqui na Paraíba. E a repercussão começa com a oposição na Assembleia Legislativa do Estado tentando reativar aquele debate sobre a instalação da CPI do Padre Zé na Assembleia. Tivemos um pedido lá atrás de instalação da CPI, que permaneceu adormecido na gaveta do presidente Adriano Galdino por muito tempo suficiente para Bolso Carneiro desistir de manter o nome na lista daqueles que pediam a instalação da CPI, retirou o nome, depois a oposição inviabilizou a instalação da CPI com a retirada do nome dele. A oposição recorreu ao Tribunal de Justiça e na próxima quarta-feira o tribunal vai analisar e terminar o julgamento, deve concluir o julgamento sobre esse pedido da oposição que quer que a Justiça determine a instalação da CPI na Assembleia. Você acha que essa nova fase da investigação pode influenciar de alguma forma a Justiça, impulsionar a Justiça a dar um posicionamento favorável? Caio, não vejo como provável, sinceramente, não vejo como provável isso, até porque o julgamento já foi analisado, já foi iniciado, na verdade. Sim. E me parece que já há até uma maioria no sentido de indeferir esse pedido feito pela oposição no TJ. Mas, de toda maneira, é um fato novo dessa investigação, e fatos novos sempre são
no decorrer de um julgamento, de uma análise, acrescidos a essa análise, a esse julgamento. A minha avaliação é de que não pesará o suficiente para mudar o entendimento de alguns dos desembargadores que já votaram por indeferir esse pedido. Bem, agora, independentemente do resultado do julgamento, que será na próxima quarta-feira, os opositores, a oposição, quer reavivar esse debate lá na Assembleia. E muitos dizem que quer também se aproveitar de um momento de estremecimento nas relações entre o governador João Azevedo e o presidente Adriano Galdino. Nós mostramos e contamos isso aqui semana passada. Há, nesse instante, esse estremecimento nas relações entre os dois, por conta de uma declaração dada por João Azevedo. E Adriano Galdino, que foi fundamental para a não instalação da CPI no primeiro pedido, porque passou ali, o pedido foi apresentado pela oposição, mas passou acho que mais de um mês, pelo menos, mais que isso, certamente, aguardando uma decisão de Adriano Galdino, que nem deferia nem indeferia o pedido. A gaveta, o gavetão que a gente sempre chama, foi né? para a gaveta, que fica foi para a ali, gaveta do baú. presidente e ficou adormecido durante tanto tempo que foi o suficiente para Búcio Carneiro, que era oposição e que havia assinado a lista da CPI, retirar o nome dele, a assinatura dessa lista, e o que inviabilizou exatamente a questão da instalação da comissão. Vontade a oposição tem, né, João? Mas também acho muito difícil. Porque não seria só para proteger governo do Estado que essa CPI não foi para frente, mas também porque há, né, especulações de que isso pode chegar também à Assembleia, né? Há nomes da Assembleia, então todo mundo fica nessa nessa esse é um dúvida, tema, né? que realmente é muito delicado. Concordo com você nesse aspecto, porque o Instituto Padre Zé e o hospital receberam recursos não apenas do governo do Estado, mas também de emendas parlamentares, né? E é possível, ninguém sabe, né, ninguém tem certeza disso, claro, mas é possível que mais à frente o Ministério Público consiga identificar algum tipo de irregularidade também envolvendo esses recursos de emendas. É possível, Tanto que o Padre Egídio, na hora que foi ali arrolar, ou dizer as testemunhas que ele gostaria que fosse, eram mais de 30. E tinha nomes da Assembleia. O próprio presidente já saiu na autodefesa dizendo, nunca nem sei onde é esse hospital. Ele até disse isso, né? Isso, exatamente. Mas o fato é que, antes da operação lá no Padre Zé, antes dessa investigação, muitos deputados estaduais e federais também, mas a gente está aqui tratando dos deputados estaduais especificamente, destinavam emendas para o Hospital Padre Zé. Fato. Após essa operação, após essas descobertas, pouquíssimos deputados estaduais continuam destinando emendas para o Hospital Padre Zé. Até estava fazendo um levantamento esses dias sobre emendas parlamentares na Assembleia e vi que 3 ou 4 este ano destinaram recursos de suas emendas para o hospital. Antes da operação, esse número era bem mais considerável, enfim. Mas, voltando para o tema da repercussão, além desse ponto, há uma outra questão que também precisa ser observada. De sexta-feira para cá, o governo do estado praticamente silenciou com relação a esse tema. Uma nota que foi divulgada até para a TV Cabo Branco na sexta-feira, no início da tarde, o governo disse que os secretários denunciados, Poliana e Tibério, iriam se pronunciar isoladamente, não iria enviar uma nota com mais detalhes. Bem, é uma decisão, é uma estratégia que visa exatamente desvincular a imagem do governo à denúncia, né? E até entendo que a estratégia. Agora, do ponto de vista institucional, é ruim, porque, afinal de contas, o governo não pode fingir que não tem nada a ver com isso. São 2 secretários denunciados por um suposto recebimento de propina de acordo com o Ministério Público. Claro que é uma ação que vai iniciar aí num processo penal e tudo mais, vai ter ampla defesa, contraditório, ok. O princípio da presunção da inocência deve prevalecer em qualquer situação, e aqui a gente não está condenando absolutamente ninguém de forma antecipada, tanto o Tibério como o Poliana Dutra, o Padre Egídio e os demais ex-diretores e também pessoas denunciadas terão direito à ampla defesa, ao contraditório, a esclarecer esses questionamentos que são feitos pelo Ministério Público. Agora, é uma denúncia grave, ninguém pode desconhecer isso. E o governo do estado precisa dar respostas, né? Não dá simplesmente para fazer de conta que não é com o governo.
E aí alguns questionamentos surgem, né, de forma inevitável. Ora, os secretários serão mantidos, mesmo após a denúncia? Serão exonerados? Haverá uma auditoria, uma fiscalização maior na aplicação do programa Prato Cheio, na execução, ou de outros programas sociais, inclusive que o governo do estado tem anunciado que vai estender para todos os municípios da Paraíba, alguns programas sociais também parecidos com o programa Prato Cheio. Então, essas perguntas poderiam ser respondidas pelo governo, deveriam ser esclarecidas nesse momento em que 2 secretários do Estado, além de outros servidores, são apresentados pelo Ministério Público nessa denúncia, supostamente por terem recebido propina do Hospital Padre Zé e das suas instituições, através desse esquema que teria sido montado para desvio de recursos públicos e privados. De acordo com a denúncia, havia uma espécie ali de inflação nas notas fiscais. As notas fiscais eram inflacionadas para que sobrasse recurso daqueles valores que eram destinados à questão das refeições e de outros equipamentos, que seriam devolvidos, o que ficou conhecido como as famosas devoluções que estavam lá nas anotações das ex-diretoras, em nome de algumas pessoas. E através dessas devoluções, parte dos recursos era destinada para os ex-diretores, que posteriormente repassavam para terceiros. É isso que diz a denúncia do Ministério Público apresentada, a 8ª que foi apresentada à Justiça. E tem uma outra questão última a ser pontuada. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, os promotores dizem que nesse instante ela foca apenas no crime de organização criminosa, e que os fatos relatados na denúncia, ou seja, esse suposto recebimento ou pagamento de propina para terceiros, esses fatos serão detalhados ou poderão ser detalhados mais à frente em outras peças, em outras denúncias. Ou seja, o foco não é nem isso agora, o foco nem é esse recebimento de propina. O foco dessa denúncia aqui não foi o recebimento de propina. Todos eles, as 16 pessoas, são denunciadas por uma única prática, por um único crime, que é o da existência da organização criminosa. O relato foi feito para incluir essas pessoas, porque elas estavam ali dentro daquele cenário, dentro daquele contexto. O detalhamento do recebimento das propinas ou de outras práticas, de acordo com o que tem na denúncia, poderá ser feito em outras peças à parte, autônomas. O que é que eu quero dizer com isso? É que poderemos ter para o governo mais desgastes quando essas novas denúncias forem apresentadas, e que, inevitavelmente, assim como já houve a citação nessa de agora, essas próximas terão como alvos também agentes públicos, né? Possivelmente ligados ao governo. Então, é algo a se pensar. E para finalizar, Caio, lembrando que desde a última sexta-feira, no dia da divulgação da denúncia, tanto o secretário Tibério Limeira como a secretária Poliana Dutra divulgaram notas reafirmando que não tem relação e nem envolvimento com esses desvios. No caso de Tibério, inclusive, ele faz um questionamento sobre a validade dessas provas ou desses materiais que são apresentados na denúncia, sejam eles os prints dos aplicativos ou mesmo aqueles rabiscos, aquelas anotações que foram feitas nas agendas das diretoras. Diz que o material pode ter sido manipulado, né? Pode ter sofrido algum tipo de manipulação, são frágeis os indícios. Os 2 negam de forma veemente a participação em qualquer tipo de irregularidade e ressaltam que sempre tiveram uma vida ali correta dentro daquilo que é estabelecido pela legislação. Assim como a defesa do padre Egídio Carvalho também disse que a denúncia é frágil e que ele provará ser inocente no decorrer da investigação, assim como as outras peças que já foram apresentadas. O governo do estado, como eu disse, praticamente silenciou com relação a esse tema. Era sobre isso que eu ia comentar, João. Eu acredito que nesse momento o governo do estado vai ficar caladinho mesmo e esperar novos desdobramentos, né? Porque são 2 nomes muito fortes do governo, são 2 secretários de muita importância, podemos dizer, de confiança, né?
Então, tirar Tibério Limeira, secretário de Administração do Sim, Estado, uma das principais pastas do governo da Paraíba. E tirá-los, né, nesse momento, eu acredito que o governo do Estado vai segurar mais um pouco, dependendo aí do que for divulgado durante essas investigações, mas é isso, são dois grandes nomes do governo do Estado que estão sendo investigados ou denunciados pelo Ministério Público, não é algo simples, né? Claro que vamos acompanhar tudo isso. E outra, né, João, se essas denúncias, não estou falando exatamente com relação aos secretários, mas com relação ao Hospital Padre Zé, forem, né, confirmadas, é algo muito, muito grave. Você pegar um hospital filantrópico que as pessoas ajudavam, né, e pegar um programa que colocava comida na mesa de quem não tinha o que comer, na rua, e desviar dinheiro desse programa é muito grave, é muito ponto desumano. Que chama a atenção na denúncia e no relato feito pelo Ministério Público, não apenas agora nessa peça especificamente, mas em outras também já apontavam para isso, é da fragilidade na execução do programa Prato Cheio. Na falta de fiscalização eficiente, na falta de uma execução mais apurada ali, onde pudesse observar os quantitativos de refeições que eram compradas ou que eram distribuídas, enfim, se estavam condizentes com o volume de recursos que era destinado. De acordo com o Ministério Público, foi identificado que as instituições ligadas ao Padre Zé receberam mais de 21 milhões de reais para execução, para entrega de refeições a famílias vulneráveis aqui da Paraíba nos últimos anos. Desses mais de 21 milhões de reais, 18 milhões foram destinados apenas a um único grupo empresarial. Ou seja, se você for observar a centralização disso, nessa magnitude, ali você já poderia ter tentado identificar algum tipo de situação suspeita com relação à execução do programa, o que não aconteceu. Ou seja, independentemente das figuras envolvidas, das pessoas envolvidas e denunciadas, é uma reflexão que precisa ser feita. Por isso que eu disse que o governo do Estado poderia muito bem anunciar uma espécie de auditoria nesses programas sociais para que outras situações de risco pudessem, inclusive, ser evitadas mais à frente. O que não aconteceu até agora. De sexta-feira para cá, o governo está praticamente em silêncio com relação a essa denúncia que, como você disse, é muito grave. Agora são 9h49. Carol. Vamos falar agora sobre o sertão do estado, né, Pedro? Porque teve um prefeito por lá que nomeou a esposa, o pai e a mãe como secretários do município. Literalmente, aquela frase, essa família é muito unida, né? A grande família lá em Conceição, município de 18 mil habitantes, lá do sertão da Paraíba, onde o Samuel Soares Lavor de Lacerda, o prefeito eleito, na verdade reeleito pelo Partido Solidariedade, tomou uma decisão, no mínimo polêmica, Carol, quando foi fazer a composição do seu secretariado para essa gestão que teve início no primeiro dia de janeiro deste ano. Como você falou, ele nomeou seu pai, sua mãe e a sua esposa para cargos ali do primeiro escalão da Prefeitura de Conceição. Silvânia Maria Soares Lavor de Lacerda, que é a mãe do prefeito, foi designada para comandar a pasta de Secretaria Municipal de Educação. Cargo, inclusive de secretária, que ela já havia ocupado no primeiro mandato, mas em uma outra pasta, naquele momento, na pasta de assistência social. Já o pai do prefeito, Francisco Ives de Lacerda, foi nomeado para a chefia do gabinete, enquanto que a sua esposa, a esposa, no caso, do prefeito Samuel, foi a Ingrid Dantas Marques, que assumiu a Secretaria de Direito e Políticas da Mulher. Conceição, Carol Santos, vale lembrar que ela é administrada pela família Lacerda desde 2012, quando o tio de Samuel, o Nilson Lacerda, foi eleito prefeito pelo PSDB e reeleito em 2016. Vale lembrar que aqui na Paraíba, Carol, casos semelhantes aconteceram recentemente. Um deles foi em Boqueirão. A gente até trouxe aqui no início da semana passada esse caso de que o Ministério Público recomendou ao prefeito de Boqueirão, o Marcos Farias, a exoneração de 2 sobrinhos que ocupam cargos comissionados na Prefeitura da Cidade das Águas.
Essas nomeações, elas vão de encontro à súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que inclusive em outubro do ano passado impediu a nomeação de 5 parentes do governador do estado do Maranhão, o Carlos Brandão, para cargos públicos. Ou seja, contraria a questão constitucional e contraria a súmula do Supremo Tribunal Federal. Esse caso tomou proporção a nível nacional, porque no fim de semana foram muitos os portais de notícias a nível Brasil que noticiaram esse caso lá em Conceição. A gente, tanto eu quanto João Paulo Medeiros, tentamos contato com o prefeito, até o momento não obtivemos retorno e, obviamente, o espaço segue aberto para qualquer tipo de esclarecimento que ele possa querer dar. Mas, inegavelmente, é uma prática que, apesar de ser reprovável, a gente até falava aqui no local, Carol, semana passada, quando citamos o caso de Boqueirão, apesar de reprovável, é uma prática que a gente identifica acontecendo em várias cidades no decorrer da Paraíba. Infelizmente, é algo que precisa ser combatido porque fere o princípio da impessoalidade. João Paulo Medeiros. Pedro, só para ressaltar, no caso de Boqueirão e de Conceição, há uma diferença aí. Boqueirão, pelo fato dos servidores ocuparem cargos técnicos e não políticos, né? Por isso que houve essa recomendação do Ministério Público para exoneração. Em Conceição, não. O pai, a esposa e a mãe do prefeito Samuel Lacerda ocupam secretarias, foram nomeados como secretários municipais. E aí são cargos políticos, por isso que o entendimento do Supremo Tribunal Federal acaba não alcançando essas nomeações que, como você disse, de fato, fazem parte aí de uma prática muito antiga. Samuel Lacerda, que é um prefeito jovem, viu, Caio? Prefeito jovem, reeleito lá no Sertão, mas que tem práticas antigas da política. Essa do familismo é uma delas. Tá aí. Vamos pro intervalo, então. Essa família é muito unida! Não dá pra não lembrar dessa música. Não aí, tem né? como. Carol lembrou a gente e agora só vem essa música, viu, Carol, à mente, quando eu falo desse assunto. Um exagero, né? Pai, mãe e esposa. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar. 9h55, fazemos um intervalo rapidinho agora e voltamos com outros assuntos da política. CBN, a rádio que toca notícia. Sabe qual o melhor acessório para esse verão? O sorriso. Na Estação Sorriso da Oral Unique, você tem os melhores tratamentos odontológicos da região. Renove seu sorriso com os implantes dentários e aproveite tudo que esse verão pode te proporcionar. Mastigação confortável com dentes fixos e duradouros é na Estação Sorriso da Oral Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. Agende agora, 981237030. Você tem vários motivos para ser mais um cliente Autopeças Barbosa. Somos a maior revendedora de faróis, lanternas, latarias, para-choques e para-brisas da Paraíba. Temos o maior estoque e variedade para carros nacional e importado. Temos os melhores preços e parcelamos em até 10 vezes sem juros nos cartões. Para que ficar rodando por aí? Lataria é com quem tem tradição. Autopeças Barbosa, Rua Barão do Triunfo Centro, fone 3262-3673. Loja também em Campina Grande. Qual o seu papel? Recriar. Ressignificar. Brincar. Artistas do papel são os protagonistas do 39º Salão do Artesanato Paraibano, em João Pessoa, no antigo Hotel Tambaú. De 10 de janeiro a 2 de fevereiro, faça o seu papel. Visite, curta, consuma nossa arte, diariamente das 15 às 22 horas. Se puder, leve 1 quilo de alimento para doação. Apoio Sebrae. Realização Governo da Paraíba. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. Começou o ano e você já pode correr para aproveitar as ofertas que a maior Renault do Nordeste tem. Aqui na Euro
Eurovia você encontra Kwid Zen com taxa zero por apenas R$ 65.990. Aproveite também a Duster Intense Plus 1.6 com taxa zero em 24 vezes. Tem ainda o novo Renault Cardian a partir de R$ 99.990 e supervalorização do seu usado. Venha para a Eurovia, a maior Renault do Nordeste. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, em rede para todo o estado. 9h58. Hoje tem eleição para novas vagas de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. E tem um juiz de Campina Grande que está nessa disputa, né, João? Isso, Carol. O tribunal escolhe hoje mais 2 desembargadores para ocupação de vagas que estão em aberto lá no tribunal. Uma dessas vagas é no critério antiguidade e será escolhido o juiz aí de Campina, como você disse, o Horácio Ferreira de Melo, que atua há muitos anos no Tribunal do Júri, no 2º Tribunal do Júri, aí em Campina Grande. Ele é o mais antigo na 3ª entrância e deverá ser escolhido hoje e tomar posse amanhã nessa vaga destinada à questão da antiguidade. Agora, há uma outra vaga que o critério será de merecimento. Nessa, os desembargadores irão escolher uma mulher, uma juíza, para ocupar essa vaga. Isso porque, dentro daquele rodízio de lista mista, homens e mulheres, e lista apenas de mulheres, que foi determinado pelo CNJ, hoje, essa vaga de agora, deixada pelo ex-desembargador João Alves, é destinada para uma mulher. E 5 estão inscritas nessa disputa. Ocorre que, após a publicação do edital, houve um questionamento, inclusive, por parte de uma das juízas, a Maria Lúcia de Fátima Ramalho, que questionou 2 colegas que não estariam dentro dos critérios, que na avaliação dela não cumpririam todos os critérios estabelecidos no edital para essa disputa. Esse questionamento foi indeferido no TJ, no Tribunal de Justiça, depois ela recorreu ao CNJ e dias atrás um dos conselheiros do CNJ também decidiu rejeitar esse pedido para retirada dos nomes de 2 magistradas dessa lista de inscritas e que está disputando agora essa vaga de desembargadora. A eleição as 2 eleições estão previstas para acontecer hoje à tarde e as 5 estão mantidas ali nessa disputa por essa vaga destinada às mulheres. Vou até trazer os nomes aqui: Maria de Fátima Lúcia Ramalho, a juíza Magnóglides Ribeiro Cardoso, Rita de Cássia Martins Andrade, Maria das Graças Fernandes Duarte e a Lilian Francinete Corrêa Canané. No caso desse questionamento feito por a Maria de Lúcia Fátima Ramalho, ela questionou as presenças de Lilian Canané e também da Rita de Cássia Martins Andrade. De acordo com a avaliação dela, as 2 não deveriam estar nessa lista que disputa aí uma das vagas no tribunal. Lembrando que, no caso de Horácio, ele tomará posse, e será escolhido e tomará posse amanhã à tarde, na vaga deixada pelo desembargador Romero Marcelo. Nessa vaga por merecimento, o espaço de substituição era o que era ocupado pelo desembargador João Alves, e agora o tribunal faz essa recomposição. Muitas mudanças no Tribunal de Justiça da Paraíba desde 2023, com a chegada de 7 novos desembargadores, abertura de novas vagas, e também mais 4 vagas agora que foram abertas com aposentadorias, que são também preenchidas por novos nomes. O que a gente espera é que esses novos nomes possam dar mais um oxigênio a mais ali no tribunal, no 2º grau, e que os processos, claro, possam tramitar, possam ser analisados de forma mais rápida, mais célere. É sempre isso que nós esperamos, Caio. É isso, são 10h02. A gente desfaz nossa rede. Amanhã nos encontramos novamente para falar sobre política. Carol, Pedro, pessoal de Campina, um abraço para vocês e até amanhã. Forte abraço, até amanhã. Abraço, até amanhã.
E aí eu convido você, ouvinte de João Pessoa, continua por aqui, porque tem mais assuntos da política, tem muita mensagem, inclusive, comentando esses assuntos. Então nós voltamos já já com política pra você. CBN, a rádio que toca notícia. Na parte mais alta de João Pessoa, a poucos minutos da orla de Cabo Branco, uma nova e sofisticada oportunidade para morar ou investir. Altiplano Village. O lançamento da MRV no Altiplano, o melhor bairro da cidade. Apartamento de 2 quartos com acabamento diferenciado, opções de suíte, varanda e uma área de lazer premium para toda a família. Tenha tudo de que precisa para voar ainda mais alto. Saiba mais em mrv.com.br. Repórter CBN. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano subiu de 2,02% para 2,04%. A informação consta no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Já para 2026, a estimativa de alta do PIB caiu de 1,80% para 1,77%. O Auxílio Gás ainda não recebeu autorização para ser pago neste ano. Mesmo quando o orçamento de 2025 foi aprovado no Congresso, o valor previsto pelo Planalto será suficiente para a transferência de apenas uma das 5 parcelas necessárias para atender as pessoas. No ano passado, o governo tentou tirar o programa do orçamento. O benefício seria bancado pelo Fundo Social com recursos do setor petrolífero. O preço médio do etanol hidratado subiu em 15 estados, caiu em 6 no Distrito Federal e ficou estável em 4 unidades da federação entre os dias 12 e 18 de janeiro. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. A maior alta, de 6,77%, foi registrada na Paraíba, onde o litro do combustível foi negociado a R$ 4,26. Já a queda mais expressiva, de 1,24%, foi verificada em Brasília, com o etanol vendido por R$ 3,98. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as empresas deveriam deliberar de forma independente questões sobre as próprias operações. A manifestação ocorre depois de o presidente eleito Donald Trump sugerir a criação de uma fusão entre a companhia dona do TikTok e outra empresa por meio da qual os Estados Unidos obteriam 50% do negócio. Trump prometeu emitir uma ordem executiva assim que assumir o cargo hoje para atrasar a aplicação da lei de proibição da plataforma no país. Horas depois da declaração, o aplicativo começou a retornar para os usuários americanos. O TikTok estava fora do ar em razão de uma legislação federal que obriga a empresa chinesa proprietária da rede social a vender a operação nos Estados Unidos. No horário de Brasília, 10h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, a rádio que toca notícia. A Paraíba tem muita tradição no cultivo do camarão. Oxente, são mais de 8 mil toneladas produzidas no último ano, gerando emprego e renda para milhares de famílias no estado. E tudo feito com tecnologia e sustentabilidade. Experimente, valorize, divulgue esse tesouro que também é seu. Acesse gov.br/MPA e saiba mais. Camarão é da Paraíba, é pra você. Ministério da Pesca e Aquicultura. Brasil, União e Reconstrução. Há 164 anos, a Caixa cuida dos brasileiros com cultura, esporte, habitação e crédito para todo momento. Todos os dias a gente faz um Brasil melhor, porque você merece. Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz. Todo brasileiro merece ser feliz. Caixa, 164 anos. Brasil, União e Reconstrução.
CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. Tô de volta junto com você nessa segunda hora do CBN João Pessoa. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Hoje é segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Gente, tá passando muito rápido, faz 20 dias de ano novo. É um pulo, já chegamos em fevereiro, já quando vê é carnaval. E é assim, né? Início de ano é assim mesmo. Você que tá por aí, tá chegando agora ou já chegou, manda mensagem pra mim lá no WhatsApp 981324088, que esse é o tempinho reservado pra gente conversar, então aproveita, tá? Manda sua mensagem, manda sugestão de reportagem, denúncia, espaço aberto pra gente conversar aqui com você, tá? Quero deixar um abraço para todos os nossos ouvintes que já mandaram mensagens. Tem o Batista já chegando por aqui, o Matheus lá do bairro dos Ipês, dizendo que tá ligadinho conosco, o Wellington também participando com a gente aqui, mandando, né, reportagens falando da política nacional, né? Muito obrigado, tá, Wellington? Sempre muito antenado aí nas notícias e compartilhando com a gente. O André Luiz também mandou um áudio, inclusive, comentando um dos assuntos que era a fiscalização da PRF, que tem acontecido, né, nesse verão nas rodovias federais aqui do nosso estado. Vamos ouvir o que ele falou. Oi, Caio. Show de bola essa ação da polícia, tanto a federal como a BPTran, a gente tá vendo aí que tá tendo muitas ações na cidade. Porém, é preciso ressaltar, eles têm que entrar em comunidades também, né? Porque, assim, fazer essas blitz, que é tão importante nas vias principais, beleza, show de bola, mas também tem que entrar nas comunidades, porque lá é onde o bicho pega. Lá é onde vê o negócio não tá meio descontrolado. Mas acredito que eles vão fazer também esse trabalho aí e vai melhorar. Obrigado, André, pela sua participação. Se você, assim como o André, tem uma opinião sobre algum assunto, manda um áudio. Agora não pode ser um áudio muito longo, tá? Senão a gente não consegue colocar aqui no ar. Manda um áudio de até 1 minuto, comenta aí os assuntos, dá a sua opinião, a gente coloca aqui na nossa programação também. Tem o Eduardo, lá de Cabedelo, Eduardo Oliveira Pinto, Intermares. Ele falou o seguinte: Caio, a questão do Padre Egídio Carvalho, o Hospital Padre Zé, daqui uns 5 anos ainda estará enrolado esse assunto no Judiciário Estadual e Federal, envolvendo personalidades do mundo político. Tá aqui o Eduardo. Meio que é um caminho, né, Eduardo, que a gente tem visto com várias grandes operações, várias grandes denúncias envolvendo gestores públicos. Esses julgamentos se arrastam por anos e é recurso em cima de recurso e vai demorando e assim vai ficando, né, esquecido muitas vezes. É complicado, mas obrigado aí pela sua participação. Alessandro Garrido mandou aqui falando: Caio, bom dia, olha, estou no ortotrauma e aí vim usar um banheiro, pela caridade, não existe descaso. Um pai tá indignado, foi levar o filho, não tem água, não tem papel, tô revoltado. Mandou aqui, inclusive, uma foto, banheiro, meu Deus do céu, realmente, não tem papel, não tem água, uma sujeira, os mictórios estão todos cobertos por plástico preto, ou seja, você como é que você usa o banheiro? Atenção, Prefeitura de João Pessoa, ortotrauma. Pessoa tentar usar um banheiro de emergência e não tem água, não tem papel. Como é que usa um banheiro assim? Alessandro, obrigado aí pela sua denúncia. A gente vai enviar para nossa produção para tentar uma resposta da Prefeitura de João Pessoa sobre essa questão do ortotrauma. O que não pode é achar que isso tá correto, né? Pelo amor de Deus. A gente vai seguir acompanhando esse caso sim e trazer qualquer novidade para você. Eliana chegando por aqui, desejando bom dia pra gente. Deixa eu ver o que a Eliana falou. Saiu aqui a mensagem dela. Bom dia, Caio, adorável. Passei o fim de semana feliz, me recuperando e dançando bom forró, rodeada de amigos alegres. Faz como a Eliana também, ó, ela manda foto, manda vídeo, se divertindo, compartilha da vida dela. A gente fica feliz demais em saber que fazemos parte da vida de vocês. Muito obrigado, Eliana. Um abraço pra você. Tem também a Tereza chegando por aqui. Bom dia, Caio. Bom plantão pra você e pra toda a equipe. Bom dia pra você, Tereza. Irineide, bom dia, bancada maravilhosa. Tô por aqui, viu? Sempre conto com você, Irineide. Obrigado pela participação. Tem o Tadeu Halley, acho que é assim que se pronuncia, de Tambaú.
Ele disse, bom dia, ligado todas as manhãs, está chegando por aqui pela primeira vez. Tadeu, um abraço para você, obrigado pela participação, seja bem-vindo, tá por aqui. Aldeni, bom dia, bom trabalho, tô aqui em Mangabeira 8, um abraço, Aldeni, para você. Manda sua mensagem, participa comigo, se você nunca participou, faz como o Tadeu, manda aí, 981324088. Daqui a pouco a gente volta com outras mensagens dos nossos ouvintes. Está chegando mais mensagem aqui. Vou seguindo com assuntos da política e daqui a pouco a gente volta para conversar com você. Sua participação é muito importante, a gente conta com ela durante toda a programação e vamos trazendo também durante toda a programação aqui e comentando esses assuntos, tá? Fica por aqui que já já eu volto para conversar com você. São 10h13, volto a conversar com o João Paulo Medeiros para falar sobre a morte nesse fim de semana de um ex-presidente da Assembleia Legislativa, né, João? Isso, Caio. O ex-presidente da Assembleia Legislativa, ex-deputado Evaldo Gonçalves, faleceu no fim de semana aos 91 anos. Evaldo estava internado no hospital particular aqui de João Pessoa, onde tratava de problemas de saúde. Infelizmente acabou não resistindo no fim de semana e faleceu. Ele, que era natural de São João do Cariri, um estado ali importante do Cariri do estado, mas fez e construiu a sua trajetória enquanto homem público na região de Campina Grande. Foi secretário do município de Campina Grande em várias gestões, depois assumiu pastas no governo do estado e depois foi para a Assembleia Legislativa. Chegou a disputar, depois de ser eleito e reeleito deputado na Assembleia, chegou a disputar a vaga de vice-governador na chapa da ex-candidata Lúcia Braga, né? Que era esposa de Wilson Braga, ex-governador aqui da Paraíba e tudo mais. Os dois acabaram não vencendo a disputa e nessa eleição em que ele acabou sendo derrotado, juntamente com Lúcia Braga, ele colocou ali um fim na sua trajetória política, não disputou mais cargos eletivos, mas é alguém que deixa uma trajetória ali significativa, não apenas para o universo da política, mas também da literatura. Evaldo Gonçalves, que era também escritor, fazia parte, salvo engano, da Academia de Letras lá de Campina Grande e também era advogado, né? Então, faleceu nesse fim de semana, a gente deixa, claro, nosso registro aqui de sentimentos à família e muitas lideranças políticas aqui do estado repercutiram nas redes sociais durante o fim de semana a morte dele. A Assembleia Legislativa do estado decretou luto por 3 dias, em solidariedade, né, à família, enfim. E aí a gente faz esse registro, infelizmente, da partida do ex-deputado Evaldo Gonçalves. Obrigado, João, pela sua participação. Agora são 10h15. Daqui a pouco eu volto, viu? Volto com mais informações, inclusive política tem sempre por aqui. A gente encerra o CBN João Pessoa todos os dias com política, para você ter aquela atualizada durante ali, pertinho do almoço, já chega no almoço sabendo o que está acontecendo na nossa região aqui da Paraíba. O intervalo é rápido, a gente volta para falar sobre Vale Refeição. As empresas são obrigadas a oferecer esse serviço para você e se oferece, se ela tirar, você tem direito de recorrer, de pedir para continuar? Vamos falar sobre isso, tá? E também, informação sobre Vila Olímpica Paraíba, modalidades esportivas, as inscrições começam essa semana, 100% online, novidade esse ano, então vamos trazer essas informações para você logo depois do intervalo, fica por aqui. CBN, a rádio que toca notícia. Estão abertos os editais de transferência e ingressos de graduados e com nota do Enem para a Medicina da FAMENE, a mais completa e renomada faculdade de ensino médico da Paraíba. Acesse famene.com.br e inscreva-se. A FAMENE possui hospital conveniado exclusivo, 2 centros de saúde próprios, além de 10 programas de residências médicas e especializações. Escolha pela excelência. Escolha a FAMENE. 2025 vai ser o ano das grandes conquistas. E a Tele tem as soluções que sua empresa precisa para crescer e vender mais. Internet de alta capacidade, telefonia de alta performance, redes privadas, soluções em nuvem e cibersegurança
segurança para sua melhor proteção. Ligue já ou chame no zap 0800 731 2020 e fale com um dos nossos gerentes. Tele é de fibra, é da Paraíba. Começou o ano e você já pode correr para aproveitar as ofertas que a maior Renault do Nordeste tem. Aqui na Eurovia você encontra Kwid Zen com taxa zero por apenas R$ 65.990. Aproveite também a Duster Intense Plus 1.6 com taxa zero em 24 vezes. Tem ainda o novo Renault Cardian a partir de R$ 99.990 e supervalorização do seu usado. Venha para a Eurovia, a maior Renault do Nordeste. Desacelere, seu bem maior é a vida. Comece 2025 com uma grande mudança. Vem pra BrisaNet, líder absoluta no ranking da Anatel, com o título de melhor internet do Brasil. Assine 500 mega e pague apenas R$ 84,99 por mês. Isso mesmo, 500 mega por R$ 84,99. É conexão de alta velocidade, estabilidade para jogar, maratonar e trabalhar, com suporte técnico local para você nunca ficar na mão. Ano novo, internet nova com BrisaNet. Ei, tá calor por aí? Tá maior solzão? Então vem de Geladinho. Há um ano ele chegou para trazer mais conforto ao transporte coletivo de João Pessoa. Com ônibus equipados com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito, cada viagem é uma pausa no calorão e uma conexão com o que você precisa. Geladinho é mais do que transporte, é qualidade de vida no seu dia a dia. Ai, o melhor, tem Geladinho em vários bairros para você aproveitar. Você e Geladinho, nossa melhor companhia. Cintur João Pessoa. Aveia São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás. Aproveite esse sabor. CBN João Pessoa. 10h19. Giro de notícias. Você acompanhou aqui na Rádio CBN na última quinta-feira a paralisação dos motoristas de transporte urbano de João Pessoa. Entre as motivações, desses motoristas, as reclamações, estava o vale de alimentação que teria se deixado de ser oferecido pela empresa ou pelas empresas desde o ano passado. Ou seja, esses trabalhadores recebiam vale alimentação e pararam de receber. Por isso a gente quer tirar uma dúvida. Isso pode acontecer? A empresa oferecer um serviço e depois tirar? É um serviço obrigatório, um benefício obrigatório? Guilherme Bezerra está aqui com essas respostas. Guilherme, bom dia para você. Bom dia, Caio. Bom dia para o pessoal que está acompanhando a gente aqui pela Rádio CBN. Toda vez que é uma dúvida comum entre as pessoas, essas questões trabalhistas, mas sempre que acontece algum evento, alguma situação, como foi essa da paralisação na semana passada, essa dúvida volta e as pessoas ficam se perguntando. O que os motoristas falaram foi que eles tinham esse vale alimentação, mas que foi tirado. E era uma das coisas que eles gostariam de ter de volta. Então, suscita duas dúvidas. Primeiro, a empresa é obrigada a oferecer esse vale alimentação? E segundo, mesmo depois de oferecer, ela tem direito de tirar, assim, de uma hora para outra? A gente foi atrás de respostas. Primeiramente, a gente entendeu que existe uma diferença entre o auxílio alimentação e o vale alimentação. O vale seria uma quantia fixa ali, que realmente vai te dar um valor de feira, que muitas empresas dão até um cartão hoje em dia especial, que as pessoas vão no supermercado e podem comprar os alimentos do mês. E o auxílio é só uma ajuda de custo para que a pessoa não precise ir em casa almoçar todos os dias. E que aproveite o horário do almoço, ou no próprio trabalho, ou nas imediações, para que evitar transtorno como atraso, ou enfim, algo que acaba atrapalhando o horário de trabalho. Para tirar essas dúvidas, eu fui conversar com o advogado trabalhista Rumenig Lucena. E uma coisa que ele me disse foi que não é previsto em lei, como na CLT, auxílio ou vale alimentação, mas que dependendo da negociação que cada categoria tiver com o seu sindicato e com os empresários, o que está na convenção tem uma força até maior do que lei. As empresas que têm a sua categoria de funcionários, abrangida por uma convenção coletiva, então ela tem que observar o que está disposto naquela convenção. Então, se a convenção vier com a previsão de dar o vale alimentação, então ela é sim obrigada a fornecer. Então, o direito dos funcionários daquela determinada empresa
que é de uma determinada categoria, ela tem que obedecer ao que está previsto na convenção coletiva. As convenções coletivas, elas se sobressaem à CLT, certo? Porque é um acordo coletivo daquela determinada categoria que foi negociada entre patrão e funcionários através do sindicato. Então, é uma lei, digamos que é uma lei mais forte do que a CLT. Fale a atenção das pessoas em relação ao que está previsto na convenção da categoria que você faz parte. E a gente usa como exemplo aqui o assunto, que é o vale ou o auxílio alimentação, mas outros direitos também podem ser inclusos, como a gente conversou. O vale transporte, por exemplo, ele é obrigatório em lei, mas dependendo do acordo da convenção da categoria, ele pode sofrer alterações. Como foi citado o exemplo pelo advogado, ele me contou sobre os varejistas, a turma do comércio aqui de João Pessoa, que por mais que a lei estabeleça, eu acredito que 6% do trabalhador em relação ao vale transporte, existe um acordo da categoria para ser apenas 3% para os comerciantes. E isso tem que ser cumprido, porque como ele falou, se está previsto na convenção da categoria, tem uma força até maior do que a CLT, porque foi um acordo entre as duas partes, os empresários e os trabalhadores. Dessa forma, caso as empresas não cumpram o que está previsto nesse acordo, elas podem ter sim problemas com a justiça. Tem que ter uma discussão e aprovação de uma mudança na convenção coletiva. Uma vez prevista e estando vigente aquela convenção, nenhum direito ele pode ser suprimido antes de ter uma nova negociação. Busque o sindicato da sua categoria, veja a situação, né? Ver se resolve de forma amigável entre o sindicato e a empresa. Caso não se resolvendo, aí seria interessante fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, já que direitos previstos em lei na convenção coletiva estão sendo suprimidos. E, em último caso, procurava um advogado de sua confiança para ajuizar uma reclamação trabalhista. Todos os direitos que estão previstos, tanto na CLT como numa convenção coletiva, eles devem ser observados e cumpridos. A partir do momento que algum deles não está sendo dado aquele direito ao funcionário, a empresa está incorrendo em uma falta grave. Aí pensando nessas leis e nesses acordos que a gente vem conversando, a gente quis também ir atrás de uma categoria que tem essa convenção atualizada e que dá aos seus trabalhadores esses direitos. Por isso eu conversei com o Nivaldo Vilar, que é presidente da Câmara de Diregistas Lojistas aqui em João Pessoa, e ele me contou que, na prática, o que acontece o que é acordado entre os empresários e os trabalhadores é cumprido. Todo funcionário, todo comerciário tem que ter o vale alimentação e 2 vales de passagem, correspondem à mesma coisa. O que está convencionado é que os 2 vale transporte que a gente daria para ele ir para casa almoçar, isso aí é transformado em auxílio alimentação. O que está na convenção é o seguinte: o auxílio alimentação é correspondente a 2 vales transporte, que seria o vale transporte dele ir para casa almoçar. Ficou estabelecido isso. Para ele não ter que ir para casa, a gente repassa esses 2 vale transporte para auxílio alimentação. Não é um vale alimentação, é um auxílio. São em torno de 16,39% que a gente gasta em relação ao salário do comércio, que é R$ 1.586. Então, Caio, e fica o recado aqui para todo mundo que está ouvindo. Se tiver alguma coisa errada, se tiver alguma dúvida, é preciso consultar o que é previsto no acordo de cada categoria. Os profissionais têm seus sindicatos e eles têm os acordos já realizados com os empresários, e lá vai estar dito bem claro o que é previsto ou não para a categoria, e não pode ser tirado os direitos. Guilherme Bezerra, muito obrigado pela sua participação, informação importantíssima aqui para o nosso ouvinte. Bom dia para você. Bom dia. São 10h26, estamos no Janeiro Branco, campanha criada para aumentar a visibilidade sobre saúde mental e emocional. Na Paraíba, alguns serviços são oferecidos de forma gratuita, gente. Atendimento que você talvez esteja precisando. Então, para falar sobre isso, eu converso com o secretário executivo da Juventude, Esporte e Lazer do Estado, Pedro Matias. Pedro, seja muito bem-vindo. Você conversa com Caio Ismael, tudo bem? Tudo bem, Caio. Pedro, queria começar te perguntando quais são os serviços oferecidos para o público em geral. Tem serviço oferecido para ajudar na saúde mental nesse período? Tem sim, o governo da Paraíba, não apenas o governo de forma direta, mas também os municípios oferecem diversos serviços voltados aí para o fortalecimento da saúde mental
da população em geral, e nós, em função de estarmos hoje na Secretaria de Juventude, damos um maior enfoque na juventude, nos jovens de 15 a 29 anos, que são uma parcela significativa da sociedade atingidos pelos transtornos mentais. É extremamente importante a gente poder estimular a saúde mental e emocional. Nos municípios, nós temos os centros de atenção psicossocial, que são os famosos CAPs, são mais próximos e onde podem ser realizados os acompanhamentos especializados aos serviços de saúde voltados para a saúde mental. Em Campina Grande, na Universidade Estadual da Paraíba, pode ser encontrada também a Escola de Psicologia, que oferece atendimento gratuito de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Em João Pessoa, a Clínica Escola de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba também faz atendimentos especializados, abertos ao público, e são atendimentos presenciais, de 8 às 11 horas da manhã e de 13 horas às 16 horas, ou então atendimentos online em horários diversos dos atendimentos presenciais. No que diz respeito a serviços de estímulo ao bem-estar, nós temos as atividades esportivas e desportivas oferecidas pela Vila Olímpica Paraíba, onde os jovens podem praticar atividades físicas de forma regular e assim estimular também a prevenção a transtornos mentais e, evidentemente, estimular o bem-estar e a qualidade de vida na nossa juventude. Pois é, vou aproveitar que o senhor falou sobre Vila Olímpica Paraíba. Esse ano tem novidade, né? As inscrições vão ser feitas 100% pela internet, ela já começa essa semana. Isso, nós inovamos esse ano, não apenas as matrículas da Vila Olímpica Paraíba, mas também o edital voltado ao Bolsa Esporte, edição 2024, lógico, executado agora em 2025, estão sendo realizados também de forma 100% online, até mesmo para estimular a comodidade. Os usuários podem entrar em contato pelas redes sociais, podem se inscrever nas diversas práticas esportivas, diversas modalidades oferecidas na Vila Olímpica de forma online também. Tudo isso visando o bem-estar e a comodidade dos usuários e da turma que se interessa a participar das atividades oferecidas na Vila Olímpica. Qual o site para o pessoal entrar? Olha, nós vamos estar divulgando em breve, realizado aí os ajustes pela CODAT, em parceria com a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer. Em breve a gente vai estar divulgando pelo Instagram, os maiores detalhes pelo Instagram, GovBB, encontra lá os maiores detalhes das inscrições que serão realizadas dias 22 e 23. Secretário Executivo de Juventude, Esporte e Lazer da Paraíba, Pedro Matias, muito obrigado pela participação. Ótimo dia para o senhor. Um abraço. Tchau. Agora 10h30, intervalo rápido, em seguida repórter CBN, voltamos já. CBN, a rádio que toca notícia. Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Inger, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa. Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conserva Inger. 3246-1801. Construa seu futuro com fundamentos cristãos e excelência acadêmica. Venha estudar na Faculdade Internacional Cidade Viva. Assumimos um compromisso com toda João Pessoa. Promover excelência no ensino com um projeto arrojado, um corpo docente altamente qualificado, excelente infraestrutura e cursos com nota máxima no MEC. Inscrições abertas para as graduações em Teologia e Direito. Consulte nosso programa de bolsas. Acesse agora ficv.edu.br. Repórter CBN.
Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. O presidente Lula afirmou na abertura da primeira reunião ministerial de 2025 que o governo deve corrigir nos próximos 2 anos o que fez de errado até o momento. O chefe do executivo disse que o Planalto não tem o direito de falhar. Lula afirmou que a gestão passou 2 anos arrumando a casa e que agora é preciso ter a certeza de que será possível colher tudo aquilo que foi plantado. O dólar comercial inverteu o sinal e passou a subir. A moeda americana registra alta de 0,17%, negociada a R$ 6,07. Os investidores mantêm a atenção voltada à posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para hoje. O Banco Central do Brasil faz 2 leilões nesta manhã, com oferta de 2 bilhões de dólares para conter a valorização da divisa. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,26%, com 122.028 pontos. O euro vale R$ 6,26, elevação de 0,58%. Ao menos 5 famílias de pacientes internados em unidades de pronto atendimento de Betim, na Grande Belo Horizonte, foram vítimas de tentativas de golpe aplicadas por um falso médico. Um alerta sobre a situação foi divulgado nas redes sociais do município. Conforme o relato das pessoas, o suspeito, que se identifica como o Dr. Eduardo Medeiros, pediu pagamentos via Pix para realizar procedimentos. A captura de 2 soldados norte-coreanos que lutavam ao lado dos russos na guerra contra a Ucrânia revelou detalhes da relação entre Pyongyang e o Kremlin. Segundo o jornal The Guardian, o regime de Kim Jong-un tem aproveitado o conflito no leste da Europa para treinar militares e receber material bélico de Moscou, como torpedos e tecnologia para produzir drones. A ditadura norte-coreana também aguarda dados de espionagem de satélites militares russos e mísseis. No horário de Brasília, 10h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. O Hospital Visão é referência no diagnóstico e tratamento das doenças oftalmológicas. Somos o primeiro da Paraíba a conquistar o selo nível de excelência em acreditação hospitalar. O Hospital Visão evoluiu e hoje realiza cirurgias em 3D, guiadas por inteligência artificial, com planejamento digital e equipamentos de última geração. Hospital Visão, há 10 anos cuidando da saúde dos seus olhos. Bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Responsável técnico Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. CBN João Pessoa. Dez horas 35 minutos, assunto importantíssimo agora aqui na bancada. Vamos falar sobre aposentadoria, benefício, pensão e INSS. Quando a gente fala sobre isso, tenho certeza que muita gente já fica assim, em estado de alerta. E será que vem alguma novidade por aí? E veio uma novidade. Acredito que seja uma novidade boa para o beneficiário. O INSS não vai suspender benefícios pagos a aposentados e pensionistas que não fizerem prova de vida. Essa portaria foi assinada pelo Ministério da Previdência, publicada no Diário Oficial da União, e para tirar dúvidas sobre esse assunto, nós conversamos a partir de agora com a advogada previdenciária Maria Eunice. Maria Eunice, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Estamos aqui exatamente para falar essas novidades e já concordo com você. É uma notícia boa, né? A gente que vem de uma leva de notícias difíceis
quando diz respeito à Previdência Social, a gente tem uma notícia interessante aí para o segurado, para o beneficiário do INSS, de qualquer que seja o benefício. E eu aproveito e falo para você que está me ouvindo agora, tem dúvidas sobre aposentadoria, pensão, INSS, pode mandar para a gente também no 981324088. Maria Eunice, como é que funciona ou funcionava a prova de vida? Mudou alguma coisa? Por qual motivo essa portaria foi colocada nesse momento? Então, desde 2023, o INSS instituiu que a prova de vida seria de responsabilidade do órgão federal, do INSS, e não mais do segurado, do beneficiário. Então, o INSS ele é responsável por descobrir se aquele beneficiário, aquele aposentado, pensionista, está vivo ou não. E aí, de 2023 para cá, não é mais necessário ir ao banco, ir à agência do INSS, porque uma movimentação, em qualquer que seja o órgão do governo federal, vai ser verificada pelo INSS, e aí a gente sabe que isso vem pelos avanços da tecnologia. Então, se esse segurado ele votou e usou o título ou usou o título de eleitor, ele vai ser verificado como vivo pelo INSS. Se ele utilizou do SUS, se ele tomou uma vacina, se ele fez alguma movimentação na Receita Federal ou no Ministério da Fazenda, isso tudo vai ser verificado pelo INSS e essa pessoa vai ser constatada como viva. E aí a prova de vida vai ser realizada. Acontece que dentro da própria tecnologia do INSS, algumas pessoas não tiveram essa verificação. E também tem aqueles que não votaram, aqueles que passaram o ano todo sem utilizar do SUS. E aí, nesse caso, essas pessoas podem estar com a prova de vida em aberto. E a notícia que a gente traz aqui, com essa portaria que foi instituída no dia 17, na última sexta-feira, é que não haverá bloqueio se essa prova de vida não foi verificada. O INSS ele vai ter mais 6 meses para verificar. Caso ele não verifique, é possível que ele convoque esse segurado para ir até uma agência da Previdência ou até o próprio banco. E aí, feita essa prova de vida durante esses 6 meses, vai ficar tudo regularizado e o bloqueio não vai acontecer. Passando 6 meses, há então esse risco de acontecer? Esse bloqueio? O que se diz na portaria, Caio, é que esses 6 meses podem ser prorrogados por mais 6 meses. Então, o que a gente entende é que o INSS ele não tem interesse algum em bloquear pela falta da prova de vida. Então, eu acredito que ele vai tentar organizar essas que não foram constatadas nesses primeiros 6 meses do ano. Caso não seja suficiente, a gente tem aí uma previsão de uma nova portaria para o segundo semestre de 2025. Você falou aí que esses beneficiários podem ser chamados. Como é que é feita essa convocação? Para ninguém nem cair em golpe também, por exemplo. Isso, essa é um alerta importantíssima, né? Alerta do golpe. Normalmente, a convocação do INSS vem através do próprio aplicativo, o Meu INSS, que é acionado, né, por um login, que é o CPF, mais uma senha de caráter muito pessoal, a senha Gov. Então, normalmente, as últimas notificações que o INSS tem feito, quando ele quer convocar o segurado para alguma coisa, é através do aplicativo. Meu INSS, não vai chegar mensagem, não vai chegar e-mail, nada disso. Isso, né? Um outro movimento que ele fez foi uma parceria com o banco de origem do benefício para que houvesse uma movimentação também, uma notificação a partir ali do extrato bancário. Isso ele fez já em outro benefício, que é o benefício de prestação continuada. Mas aí importa dizer que essa convocação deverá ser feita por meios oficiais, tá? WhatsApp não, ligação também não, visita em sua casa muito menos, né? O INSS, o governo federal, ele traz em sua nota oficial que de maneira nenhuma vai enviar um agente do INSS para dentro da casa de um segurado para fazer a prova de vida. Então, se houver alguma manifestação nesse sentido, não abra a sua porta, não deixe essa pessoa entrar, porque provavelmente é golpe. Vamos falar um pouquinho sobre a aposentadoria em si, ou solicitar algum benefício. A gente viveu no passado alguns momentos complicados de muita fila. Nos últimos anos, na verdade, como é que tá você que acompanha isso? Como é que tá hoje em dia para você tirar o seu benefício? Tá complicado? Só pelo aplicativo você já consegue fazer essa solicitação, Maria Eunice? A gente tem visto toda uma organização por parte do governo federal em relação a essas filas, em relação ao manuseio dos aplicativos, dos meios de comunicação do INSS, para que esse requerimento seja feito da maneira mais fácil e rápida possível. E aí, hoje, a maneira mais fácil é através do aplicativo, com o CPF e aquela senha Gov que é intransferível, ou também é possível ligar para o 135, informar qual o requerimento que quer fazer e fazê-lo através da central telefônica do INSS. No entanto, se houver uma coisa aí um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais aprofundada, uma dúvida sobre os valores finais,
a minha orientação é sempre a mesma, Caio. Procure um advogado ou uma advogada de sua confiança para ser assistido da melhor maneira, advogado especialista em direito previdenciário, para que possa ter essa assistência e possa aí alcançar o melhor benefício com o melhor valor. Qualquer pessoa que quer aposentar da maneira mais confortável possível. Então, a ideia é aposentar com o máximo de dinheiro possível. O brasileiro merece aposentar com o máximo de dinheiro possível. Então, procura um especialista para fazer esses requerimentos de forma assistida. Maria Eunice, queria agradecer sua participação, desejar boa sorte para quem está querendo tirar o seu benefício. É importante falar, porque algumas pessoas, né, trabalham às vezes a vida inteira numa empresa só, tá tudo certinho, é muito fácil tirar a aposentadoria. Outras têm muitos penduricalhos, tem empresa que não pagou, fica uma complicação. Procura um profissional que é muito mais fácil para você não ficar perdido e não receber de maneira correta esse seu benefício. Agradecer sua participação aqui, um ótimo dia para você, ótima semana. Um ótimo dia e um 2025 cheio de benefícios previdenciários aí para todos os brasileiros. 10h42, pausa rápida, voltamos já. CBN, a rádio que toca notícia. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à Inteligência Uninasal e experimente um futuro extraordinário. Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninasal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a Inteligência Uninasal. Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Anhangé, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa. Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conserva Anhangé. 3246-1801. 2025 vai ser o ano das grandes conquistas. E a Tele tem as soluções que sua empresa precisa para crescer e vender mais. Internet de alta capacidade, telefonia de alta performance, redes privadas, soluções em nuvem e cibersegurança para sua melhor proteção. Ligue já ou chame no Zap 0800 731 2020 e fale com um dos nossos gerentes. Tele é de fibra, é da Paraíba. Se joga, se joga, se joga! Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. Se joga, se joga! Tem pitos vitaminado, tem escruxe torraditos. E pra completar o time a gente vai de Brasitus. Verão com São Brás, tudo fica mais gostoso. É sabor e diversão na maior vibração. Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025, das 9h30 às 10h30, Centro e Monte Castelo, Cabedelo. Nos seguintes endereços: Ruas Augusto Firmo Paulo, Benedito Soares da Silva, Hilda Souto Maior, Joaquim Bento Santana, José Francisco da Silva, José Messias de Freitas, Júlia Ferreira da Silva, Luiz Amaro da Costa, Miguel Silvino Tomás, Pastor José Alves de Oliveira, Severino Laurentino Leite, Solon Lopes de Mendonça. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN João Pessoa. 10h46. Momento do Esporte, com Juliana Bandeira. Bom dia, bom início de semana, Ju.
Bom dia, Caio. Bom dia, Lu. Bom dia para você que está acompanhando o CBN João Pessoa. Fim de semana de clássicos, né? Fim de semana de clássicos e para mexer aí com as emoções e as rivalidades locais, né? Do futebol paraibano. Estávamos com saudades. Com certeza. E vamos começar já falando... Alto Esporte e Botafogo, que tem muito ouvinte aqui que torce para esses dois times. Então vamos falar desse jogo? Como é que foi? Simbora. Vamos falar então do nosso querido Botalto. Há 2 anos não tínhamos Botalto, já que o Alto Esporte... acabou caindo para a segunda divisão, né? Depois conseguiu aí o título na segunda divisão e subiu novamente para a elite do futebol paraibano. Foi no estádio Almeidão, né? No último sábado, inclusive com transmissão, né? Foi a partida que a gente transmitiu nas telinhas das TVs Cabo Branco e Paraíba, né? E tivemos digamos assim, uma expectativa muito grande criada também para a atuação do doido de Mandacaru, né? Eu conversei eu estive no campo, né, fazendo reportagem para o Globo Esporte. Daqui a pouquinho vocês vão poder conferir também no Globo Esporte. E aí, minha gente, eu tive passeando pelas arquibancadas e acreditem, até torcedor do Botafogo estava aguardando um golzinho do doido de Mandacaru. Tamanha a comoção da história dele. Ju, é tão impressionante que eu cheguei na farmácias essa semana e as pessoas estavam comentando sobre doido de Mandacaru. Exatamente. E aí eram 3 pessoas atendentes ali falando sobre o doido. Eu entrei na história também, a gente ficou todo mundo falando sobre, para você ver como é a marca, o branding, né? A pessoa chegou com história legal, com um nome que tá na boca atenção, do povo, né? E é o nome comentado em todo lugar agora, né? Exatamente. E assim, muita gente com carinho, né, pela história, porque quer queira ou quer não, é uma história muito difícil, né, do atacante do Alto Esporte, enfim, mas é claro que esse torcedor do Botafogo, minha gente, assim, quer um golzinho do doido, mas só depois que o Botafogo fizer pelo menos uns 3. Mas de qualquer maneira, a gente viu nessa partida mais ou menos um jogo entre defesa e ataque, né? O Botafogo teve grandes oportunidades de abrir o placar ainda no primeiro tempo. O Alto Esporte jogava muito no contra-ataque, também teve oportunidades de fazê-lo. O Anderson, por exemplo, meteu uma bola na trave do goleiro Saulo. Mas assim, ainda no primeiro tempo tivemos uma imagem muito forte, que foi uma dividida de bola do Igor Maduro, o volante que tem sido muito efetivo no Botafogo. Ele acabou disputando uma bola em cima, né, de cabeça. Na hora que ele caiu no chão, o braço dele caiu de mau jeito e acabou quebrando em 2 lugares. Foi uma cena muito feia, assim, precisou sair de ambulância direto para um hospital. As equipes foram para o vestiário ainda no 0-0, logo em seguida, na volta, tivemos a entrada do doido de Mandacaru ali por volta dos 15 minutos do segundo tempo, e logo depois que ele entrou, o Guilherme Santos, na verdade, o jogador do Botafogo sofreu uma falta na entrada da grande área, pênalti, e aí o Guilherme Santos, atacante do Botafogo, fez o que o Danilo Mariotto já fez também. Perdeu o pênalti. Né? 3 pênaltis já desperdiçados pelo Botafogo nessa temporada. Isso já está chamando a atenção, claro. Mas aí coube ao Bruno Leite, minha gente. Bruno Leite, o meia, né, que é remanescente de outros elencos, fazer o único gol da partida, inclusive homenageou o filhinho, porque quinta-feira passada ele foi papai, né, e homenageou o Guilherme, aliás, o Santiago, que é o filhinho dele, botou a bola dentro da camisa, enfim, foi muito bacana, e foi assim que terminou o Botalto, 1-0 para o Botafogo líder absoluto aí com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, tem um saldo de gol melhor que o Souza e por isso é o líder da competição. Torcer pela recuperação do jogador que quebrou o braço. A gente segue aguardando, inclusive, informações do Botafogo para saber quanto tempo dessa recuperação. Isso, porque ontem ele passaria por cirurgia, tá? Não vai escapar da cirurgia não, o Igor. Demora um pouquinho, né? Infelizmente. Clássico dos maiorais, vamos para Campina agora? Foi em Campina? Foi em Campina, lá no Almeidão, Campinense. Almeidão não, Amigão, aliás, né? Amigão, exatamente. Isso. Olha, Caio ligado, tá vendo, minha gente? Para não deixar aqui a pessoa errar. Então, lá no Amigão, tivemos o Campinense recebendo o 13, e aí, um estádio, deixa eu fazer aqui um destacar
a presença do torcedor de Campina Grande, fazendo a festa que a gente conhece, digno de um clássico dos maiorais, tá? Torcida tanto do 13 quanto do Campinense presentes, foi muito bacana de ver, cantando o tempo todo, incentivando. E é mais, nesse clássico de número 420 da história, tivemos aí a Raposa vencendo por 2-0, tá? Gols de Lucas Gabriel e Ayrton Júnior. Foi muito bacana o clássico, né, também. E logo depois da derrota, já tivemos a primeira queda de técnico, tá? Renatinho Potiguar não é mais técnico do 13. Lembrando que o 13, na primeira rodada, só empatou com o Alto Esporte. E a segunda rodada, o jogo do 13 acabou sendo adiado. E nessa terceira rodada, teve a derrota diante do arquirrival, né? Então, o Renatinho já sofreu aí as consequências. O 13 deve anunciar o próximo técnico por esses dias, para já ficar de olho no próximo confronto do Galo, né? Lembrando que é ano de centenário, fica mais complicado aí pro elenco, né? Para quem quer que esteja na frente do Galo, não trazer os resultados que todo mundo espera nesse ano tão importante. Ju, no Sertão, tivemos também partida por lá. Isso, tivemos a partida entre o Sport de Patos e o Souza, tá? O Sport de Patos recebeu o Souza lá no José Cavalcante e acabou até abrindo o placar, né? Tivemos um gol do Sport de Patos abrindo aí os trabalhos, digamos assim, mas o Souza no segundo tempo acordou, se reencontrou dentro de campo e aí não deu para ninguém, tá? Tivemos mais 3 gols, dessa vez do lado do Dino, inclusive um deles pelo artilheiro do campeonato, né, o Diego Ceará, que foi artilheiro ano passado e disse que quer ser artilheiro esse ano também, então ele está cumprindo aí a promessa, e também do Pedro, né, que fez do Ian Augusto, que também vem aí anotando gols para o Dino, o que deixou aí o Dinossauro com uma moral elevada até para já pensar na estreia da Copa do Nordeste, né? Tá bem aí na fita demais o Dino com esses 3 pontos. Também tem 9 pontos na competição. Tá abaixo só por conta do saldo de gols, né, em relação ao Botafogo, mas vai com a moral elevada demais para estrear diante do Altos nessa quinta-feira, já na fase de grupos da Copa do Nordeste. Tá aí, já respondendo o Matheus Gadelha, perguntando aí como é que foi o jogo no Sertão. E José Carlos dizendo aqui, bom dia, essa Juliana Bandeira é fera. É fera mesmo, viu, José Carlos? Obrigado pela participação. Um abraço para você. Tanto o Zé Carlos quanto o Matheus aqui participando, falando do esporte. E hoje tem partida, né, Ju? Hoje tem partida Serra Branca e Pombal, vai ser no Amigão, 8h15 da noite, também válida pela terceira rodada da competição. A gente lembra que o Pombal tá ali na lanterna, tá? Junto com a Picuiense, ainda não sabe o que é marcar pontos na competição. E o Serra Branca, que chegou a estrear com vitória, também aí vem de uma derrota diante do Dino, tá? Então também quer se recuperar nessa terceira rodada. Essa partida, deixa eu só fazer um registro importante, vai ter transmissão, tá? O Serra Branca não assinou com a Rede Paraíba de Comunicação a questão do pay-per-view do Jornal da Paraíba, mas excepcionalmente esse jogo vai ser transmitido no ge.globo.com/pb. Estarei lá junto com vocês na narração. E ao meu lado, nos comentários, Pedro Alves. A gente então se encontra logo mais à noite lá no GE Paraíba para não perder nenhuma emoção desse jogo entre Serra Branca e Pombal. A última partida da terceira rodada vai só acontecer na quarta-feira, no mesmo horário, 8h15, entre Nacional e Picuiense, lá no José Cavalcante. Obrigado, Gil, pela participação. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Antes do intervalo, quero falar de trânsito, tá? Muita atenção para você que está tentando sair de João Pessoa nesse momento. Trânsito muito intenso, logo após o viaduto do Geisel, na BR-230, passando pelo Parque de Exposições, viaduto das Três Lagoas, pelo Corpo de Bombeiros. Esse fluxo intenso segue até ali o trecho do Alto do Mateus. Trânsito bem complicado, logo após ali a entrada, o acesso à Via Oeste, antigo posto da PRF. Então, trânsito passa por todo esse trecho,
do viaduto do Geisel até a Via Oeste, trânsito muito lento na saída de João Pessoa. E no sentido oposto também tem um trecho de trânsito lento a partir do viaduto da Avenida Beira Rio, na BR-230, passando pelo viaduto da Epitácio Pessoa, passando ao Hospital de Trauma, até o acesso ali ao bairro Jardim Luna, Brisa Mar. Também tem trânsito lento quem vem de Cabedelo para João Pessoa na BR-230, no sentido oposto também, ou seja, nos dois sentidos ali próximo ao Bessa e ao Renascer. E Retão de Manaíra também permanece com trânsito lento, sentido centro, em praticamente toda a sua extensão. São 10h56, intervalo, voltamos já com informação de concurso. Tem inscrição terminando hoje. Eu te conto já qual concurso é esse. CBN, a rádio que toca notícia. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br, onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253, RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRM CE 4953, ANS 359017, RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque, CRM 40137. Suas frituras mais crocantes e as suas comidas mais gostosas e apaixonantes. O óleo de soja Genilza pode fazer receitas de dar água na boca, uma variedade de sabores. Genilza em sua cozinha, uma parceria de sucesso. Óleo de soja Genilza. Chegou uma mensagem pra você, uma nova era em conexão. A ideia certa para o seu negócio é a Zabumba na sua melhor versão. Vem fazer parte dessa vibração, o seu sucesso com a nossa essência. Resultados com ousadia e criação, o seu sucesso com a nossa essência. Siga @ZabumbaXP. A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025, das 9h20 às 14h20, Cabo Branco, João Pessoa, no seguinte endereço: Avenida Panorâmica. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. Se joga, se joga, se joga! Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. Se joga, se joga! Tem pitos vitaminados, tem escruxe, torraditos. E pra completar o time a gente vai de Brasitus. Verão com São Brás, tudo fica mais gostoso. É sabor e diversão na maior vibração. Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. Repórter CBN. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. O presidente Lula afirmou que torce pela nova gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que espera manter uma boa relação com o país. Ele deu a declaração na abertura da primeira reunião ministerial do ano.
Após 2 anos com uma agenda de interesses comuns com o presidente americano Joe Biden, o governo brasileiro vive um momento de incerteza sobre as relações com a gestão do republicano. Desde que assumiu o 3º mandato, Lula coopera com os Estados Unidos no combate ao aquecimento global e na transição energética, questões criticadas por Trump. Subiu para 100 o número de municípios mineiros que decretaram situação de emergência por causa dos temporais desde o começo do período chuvoso, em outubro. Mais 4 cidades entraram na lista da Defesa Civil divulgada hoje. Em todo o estado, 4.000 pessoas tiveram de sair de casa. Mais de 1.000 são de Ipatinga, um dos municípios mais prejudicados pelas chuvas em Minas Gerais. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%. A informação está no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Já são 2 semanas de estabilidade. Em dezembro, o Comitê de Política Monetária elevou a Selic de 11,25% para 12,25%. É o maior aperto monetário desde fevereiro de 2022. Para 2026, a expectativa da Selic subiu de 12% para 12,25%. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na... CBN João Pessoa. Apresentação Caio Ismael. CBN João Pessoa na área, de volta com o programa de notícias das suas manhãs aqui na 101.7 FM. Obrigado, tá, pela companhia, por nos levar aí na sua rotina. Sei que já tem gente preparando o almoço. Eita, que deve estar bom. Deve estar bom demais. Eu sei, sempre tem ouvinte falando, cara, eu tô aqui, ó, preparando o almoço, ouvindo vocês. Também tem gente que tá no trabalho, seguindo aí no fluxo do trânsito. Pois é, tem como seguir na rotina, ouvindo a CBN, só se conectar com a gente além da 101.7 FM. Você nos acompanha no site cbnparaíba.com.br. E aí por lá é super simples, viu? Você coloca no celular, coloca no seu computador do trabalho, tem como minimizar a página e vai continuar tocando ali nossa programação para você. E para além de nos ouvir, tem como nos assistir também, ó. Guilherme Bezerra tá aqui na minha frente, que tá acompanhando pelo YouTube. Tá vendo Guilherme se olhando no celular, ajeitando o cabelo para entrar ao vivo já já. É rádio ao vivo agora, não só em voz, mas também em vídeo. Então vai lá, cbnparaíba.com.br, tem como pegar o link direto de lá, ou vai no YouTube e procura CBN Paraíba para nos acompanhar em áudio e em vídeo. Tem vários ouvintes participando aqui. Deixar um abraço para o Tony, que chegou por aqui, dizendo: Caio, bom dia, pergunta aí para Cagepa. Diga aí que eu vou perguntar. Por que falta água todos os dias aqui no Jardim Veneza? Não tem quem aguente, meu amigo. Um abraço, cheiro no coração. Tony, vamos atrás de resposta para você, viu? Jardim Veneza faltando água todo dia? Não tem quem aguente, né? Obrigado, Tony, pela participação. Quem mais chegando por aqui? O Wagner, lá do 13 de maio também. Falando, o Brasil tá em luto pela morte de Léo Batista. Tô caminhando agora ouvindo vocês. Obrigado, viu, Wagner? Um abraço para você. Vamos seguindo por aqui com notícia, com muita notícia e informação para você, mas não esquece de participar no 981324088, que é esse canal direto para você conversar comigo aqui na CBN. Agora são 11h05. Giro de notícias. Terminam hoje as inscrições para o concurso da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Em todo o país são 545 vagas. Na Paraíba, oportunidades são para os hospitais universitários de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras. As inscrições podem ser feitas pelo site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas, FGV. Taxa de inscrição
custa R$ 85,00 para os cargos de nível médio e técnico, R$ 110,00 para os cargos de nível superior. Salários vão de R$ 3.000 a R$ 17.900. As provas estão marcadas para o dia 13 de março e o resultado deve ser divulgado no dia 30 de abril. E a partir de hoje, contribuintes aqui de João Pessoa vão poder antecipar o pagamento do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, e da taxa de coleta de resíduos. Essa antecipação acontece através do portal do contribuinte. As guias de pagamento vão ser disponibilizadas para pagamento em código de barras ou via Pix. Pagamento de 2025 teve uma atualização, ou seja, um reajuste, um aumento no valor de 4,87% dos tributos. O pagamento pode ser feito em parcela única ou dividido em 10 parcelas ao longo do ano. Quem escolher pagamento único terá 15% de desconto, vencimento até o dia 14 de março. E quem escolher parcelamento tem até a mesma data para fazer o pagamento da primeira parcela. Para quem não tem acesso a um computador ou a um celular, a distribuição das guias de pagamento vai ser iniciada no início de fevereiro pelos Correios. São 11h07. A gente tem acompanhado, vários estabelecimentos no centro de João Pessoa sendo arrombados, várias lojas, casas também sendo invadidas, e as câmeras de segurança têm sido um investimento que está trazendo benefícios significativos na proteção de casas, de comércios, de imóveis, residências em geral. Elas, juntamente com forças de segurança, desempenham um papel que tem ajudado a solucionar crimes, inclusive a proteger esses lugares de crimes que podem acontecer. Então, quem vai falar um pouquinho sobre esse tema com a gente, os benefícios, quanto é que custa, inclusive, você ter uma casa monitorada, é Guilherme Bezerra, que está aqui de volta. Guilherme, bom dia mais uma vez. Bom dia, Caio. Bom dia para todo mundo que se juntou a gente aqui, está ouvindo o CBN João Pessoa. Eu convido você a refletir, o pessoal que está nos ouvindo também, sobre uma coisa que tem acontecido com certa frequência. Acontece um crime, seja numa casa, seja num estabelecimento, como você falou, e minutos depois, horas depois, as redes sociais estão cheias de imagem daquela situação. Isso não era tão comum há pouco tempo atrás, mas agora parece que cada assalto, cada arrombamento, como você citou, que acontece, você tem os vídeos circulando em grupos de WhatsApp, no Instagram, e isso mostra uma tendência que não só os estabelecimentos, mas os domicílios, as casas estão tendo, de colocar a vigilância, de colocar algum tipo de equipamento de segurança para poder puxar essas imagens, poder monitorar o que está acontecendo, inclusive à distância e pelo celular, que hoje em dia é muito fácil. As pessoas instalam aplicativos no celular que conseguem monitorar a casa 24 horas por dia. Como você falou, o investimento em segurança tem entrado ainda mais no orçamento das pessoas, não só empresários, mas pessoas do dia a dia. Pensando nisso, eu fui conversar com uma diretora de uma empresa de segurança, que é a Thaís Arruco, e ela me contou sobre uma variedade de serviços e equipamentos que é oferecido para o público em relação a monitoramento. Hoje a gente tem vários sistemas de câmera que atendem desde apartamentos para uso residencial, para controle da rotina da família, do bebê, que são câmeras Wi-Fi de fácil instalação. E temos também câmeras que atendem a comércios e negócios um pouco maiores, que são os sistemas de câmeras hoje que servem para tanto visualizar quanto gravar, que é a função básica, e tem câmeras até com inteligência embarcada, que consegue reconhecer uma pessoa através da imagem, consegue identificar uma movimentação estranha no local e gerar um alarme. Então, há uma infinidade de soluções hoje que a gente tem para esse sistema. Você percebe a evolução desse serviço que tem sido ofertado. Hoje em dia, as casas que não tinham, que só casas mais ricas tinham esse equipamento de segurança, hoje já tem o que várias lojas tinham alguns anos atrás. E as lojas e empresas têm equipamentos hoje que contam até com inteligência artificial para poder perceber qualquer coisa, movimentação estranha. Na conversa, a Thaisa também me contou que você pode
Tem equipamentos que você traça uma linha virtual na câmera e se alguma coisa, alguma pessoa, algum objeto passar daquela linha, o próprio equipamento ele vai detectar isso e gerar um alerta para a pessoa que está lá acompanhando pelo Wi-Fi, pela internet, a movimentação. Mas aí a parte que mais chama a atenção do público. Realmente quero colocar na minha loja, na minha casa, esse equipamento. Será que custa muito? Será que é uma coisa muito cara? Conversando com a Thaís, ela me contou sobre a variedade de preços e de equipamentos e olha, dá para encaixar no orçamento. Tem aumentado bastante a procura por sistema de segurança, de câmeras e de alarme também. Pessoas querendo proteger o seu patrimônio quando não estão e até mesmo fazer o controle de quando elas estão do seu negócio. A gente tem duas opções para trabalhar com esse tipo de equipamento, que é com a compra desse sistema. E para quem não quer despender um valor alto com a compra inicial, a gente também tem a modalidade de locação, que a gente loca o equipamento e instala. Qualquer problema nele, a empresa fica responsável por substituir. Então, gera uma comodidade de manter sempre o sistema funcionando e a empresa por trás fazendo a manutenção, através da locação. Para câmera de casa residencial, como eu falei, a Wi-Fi, a venda com instalação sai por volta de R$1.000, um sistema com 2 câmeras. Para comércio, que exige um gravador, outros sistemas que fogem um pouquinho da simplicidade da câmera residencial, a partir de R$2.500 com a instalação, kit de 4 câmeras básico. Aí, muitas pessoas têm escolhido comprar esse serviço de forma preventiva, para observar e para evitar que aconteça alguma coisa. Mas, quando acontece alguma coisa, as forças de segurança, a segurança pública entra em jogo. E as câmeras de segurança, os circuitos, como a gente chama, têm sido aliados fortes das seguranças. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem o CICC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle, que fica ali em Mangabeira. Lá existem várias câmeras espalhadas pela cidade inteira que monitoram o que está acontecendo. E lá tem polícia civil, tem polícia militar, eles conseguem observar se aconteceu um crime numa região e quando acontece, eles conseguem localizar as pessoas responsáveis. Quem me falou sobre a importância dessa estrutura que existe hoje em dia aqui na Paraíba foi o Coronel Júlio César, que é comandante do CICC. O vídeo monitoramento é uma ferramenta importante porque, além de executar a vigilância, nós temos a gravação, porque nós podemos precisar de fato pretérito e, a partir daí, nesse banco de dados, nós retiramos, mediante requisição do delegado, do presidente do inquérito, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para poder auxiliar. Nós temos hoje no Estado aproximadamente 1.600 câmeras distribuídas nos diversos municípios paraibanos. Temos câmeras de reconhecimento facial, de leitura de placa, de acompanhamento, de eventos. Você deve lembrar, Caio, você e todo mundo que está ouvindo a gente, sobre um crime que aconteceu aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, no último dia 9 de janeiro. Que um ciclista ele foi atropelado na PB 008, ali perto do centro de convenções. E pouco tempo depois desse crime acontecer, o motorista ele não prestou socorro no momento, as imagens do Centro Integrado de Comando, CICC, eles conseguiram registrar, não no momento exato do crime, mas pouco tempo depois, numa rua próxima, o carro passando, o carro já todo machucado por causa do impacto do acidente. Danificado, e conseguiu localizar qual era o carro, quem era o dono do carro e depois quem estava dirigindo. Aí eu perguntei para o coronel sobre como é que foi o processo para localizar o responsável por esse crime que aconteceu poucas semanas atrás. Nós tínhamos a informação da cor do veículo e do modelo do veículo. E isso nos possibilitou fazer uma investigação, uma análise dos veículos com aquelas características possivelmente envolvidas no acidente de trânsito, e nós conseguimos detectar o veículo nos dois sentidos, quando ele ainda não havia se envolvido no acidente e, posteriormente, quando estava empreendendo fuga. A partir daí, o nosso sistema, o nosso banco de dados, identificou o veículo e o proprietário do veículo. Independente de ser em casa, em estrada, em lojas, em empresas, uma coisa que tem ficado é a impressão de que não dá para fazer mais nada escondido. As pessoas não conseguem mais fugir, como era o caso há pouco tempo atrás, seja de crimes como arrombamentos, que têm sido registrados aqui no centro mesmo,
como nesse. A pessoa fugiu da cena do crime, fugiu do flagrante ali, mas rapidamente foi identificado por causa desse sistema de segurança. E bom, né? Pelo menos um avanço que a tecnologia trouxe, muito positivo. Pois é, uma reflexão que me vem à mente quando esse tema começou a ser discutido aqui na bancada é sobre nós, cidadãos, temos que pagar para proteger nossas casas, né? Proteger, colocar segurança eletrônica, colocar câmera, colocar cerca elétrica, algo que deveria ser responsabilidade do poder público, né? Infelizmente isso está acontecendo, porque você já paga o imposto, você já paga pela segurança, mas tem que pagar por uma segurança privada, né? E o serviço tem sido não só na segurança, com relação à segurança, isso acontece também com saúde, isso acontece com educação, infelizmente não está dando conta, né? Mas que bom que tem essas câmeras, porque elas estão ajudando, né? Elas estão ajudando os comerciantes, estão ajudando as casas e estão ajudando também a polícia a elucidar muitos crimes. A gente espera que a cidade fique cada vez mais monitorada. É isso, né? O poder público coloque mais câmeras aí pela cidade espalhadas, porque facilita até você não precisar colocar na sua própria casa, porque já vai ter a câmera ali do poder público ajudando. Essa é uma câmera que é uma segurança privada e, além disso, é por conta própria, né? Porque você que tem que fazer, além de instalar lá, você tem que fazer o monitoramento por conta própria e alertar qualquer coisa. Mas, como você falou, na rua é um avanço muito importante do poder público. E a gente também tem visto, não só na rua, né, que tem muito aí do poder público, como o próprio entrevistado seu falou, que às vezes eles levam carro, por exemplo, um carro de monitoramento que fica ali no meio de uma festa, né, nas muriçocas. Então aquele carro tem uma câmera que consegue identificar o rosto de alguém que esteja sendo procurado pela polícia. Sim. É um avanço da tecnologia sem precedentes. Isso é muito interessante que está acontecendo. Guilherme, muito obrigado pela participação. Até a próxima. Até mais. Agora são 11h17. Pausa rápida. Voltamos daqui a pouco com notícia para você. A gente vai falar sobre lixo. CBN, a rádio que toca notícia. João Pessoa e Cabedelo tem uma nova loja Nissan. É eleita a melhor do Brasil, é a Alto Oriente Nissan. Vem descobrir, vem escolher a direção que vai mudar você. Todos os caminhos te levam pra Alto Oriente Nissan. Nissan Alto Oriente, a melhor Nissan do Brasil. Qual o seu papel? Recriar. Ressignificar. Brincar. Artistas do Papel são os protagonistas do 39º Salão do Artesanato Paraibano, em João Pessoa, no antigo Hotel Tambaú. De 10 de janeiro a 2 de fevereiro, faça o seu papel. Visite, curta, consuma nossa arte, diariamente das 15 às 22 horas. Se puder, leve 1 quilo de alimento para doação. Apoio Sebrae. Realização Governo da Paraíba. Estaleiro Restaurante, no Seixas e no Bessa. O melhor do mar em nossas 2 unidades. Almoço de segunda a domingo. No Bessa, que funciona à noite, contamos também com um exclusivo menu de happy hour com petiscos, chopp gelado e drinks especiais. Para o jantar, um cardápio especial com massas frescas grano duro, produzidos em nossa cozinha e uma excelente carta de vinhos. A rede Estaleiro é premiada há 10 anos consecutivos pelo TripAdvisor. 2 unidades, no Seixas e no Bessa. Estamos também no iFood. @Estaleiro Restaurante. Beba com moderação. Temos planos de saúde para todos os tamanhos de empresas, com preços que cabem no bolso e combinam com as suas necessidades. Importante mesmo é ter saúde de qualidade, com confiança e acolhimento no país inteiro. Acesse apvida.com.br. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. ANS 368253. RT Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão. CRM CE 4953. ANS 359017. RT Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque. CRM 40137. 2025 vai ser o ano das grandes conquistas. E a Tele tem as soluções que sua empresa precisa para crescer e vender mais. Internet de alta capacidade, telefonia de alta performance, redes privadas, soluções em nuvem e cibersegurança para sua melhor proteção. Ligue já ou chame no Zap 0800 731 2020 e fale com um dos nossos gerentes. Tele é de fibra, é da Paraíba. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a rede
Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. CBN João Pessoa. São 11 horas e 21 minutos, de volta aqui com o CBN João Pessoa. Tem um ouvinte nosso, mandou mensagem, foi o Luiz. Luiz falou o seguinte: bom dia, Caio. Toda segunda-feira tenho reclamado da Enlu, que aos domingos não recolhe o lixo em Manaíra, na Edson Ramalho e outros locais. Já mandou foto, inclusive, pra gente aqui, de muito lixo acumulado na segunda-feira de manhã. Então tá aqui o registro do nosso ouvinte Luiz. E já que a gente tá falando de lixo, quero trazer agora uma reportagem, porque João Pessoa tem vivido expansão no número de habitantes e de turismo em alta também. Isso tem vários reflexos. Você já parou para pensar que até a quantidade de resíduos produzidos pela população aumenta? O lixo, o trabalho de agentes ambientais e de coleta seletiva também aumenta. Pois é, para falar sobre isso, Maiara Medeiros preparou uma reportagem especial. Aproximadamente 3.000 toneladas. Essa é a quantidade de lixo que vem sendo descartado só em um fim de semana de janeiro em João Pessoa. Um aumento de mais de 30% por dia de resíduos sólidos coletados na cidade. O levantamento foi solicitado pela CBN à Enlur, responsável pela limpeza urbana municipal. Com a cidade lotada, uma maior produção de lixo é inevitável. Mas é o descarte adequado que faz toda a diferença, pois é assim que o resíduo reciclável retorna para os fabricantes. O superintendente da Enlur, Ricardo Veloso, explica como funciona essa logística. Todo esse resíduo coletado por frota que é da Enlur, ele é destinado a associações que trabalham exatamente com a comercialização desses resíduos, ou seja, eles revertem esses materiais para a logística reversa, então faz com que eles voltem para os fabricantes, tornando-se matéria-prima para a produção de novos produtos ou embalagens, conforme seja o resíduo. Essa é a lógica que nós temos hoje e que já atende toda a João Pessoa. Aquilo que não é resíduo reciclável, aquilo que não está selecionado como papel, como plástico, vidro, metal, enfim, todos os materiais que são passíveis de serem reciclados, eles vão para o aterro sanitário. O que não é resíduo reciclável, ou seja, que não tem aproveitamento, vai para o aterro sanitário. Mas em muitas áreas, os serviços de coleta de lixo não conseguem acompanhar o volume gerado, o que leva ao acúmulo. Situação que pode gerar poluição do solo, da água e do ar, o que contribui para a proliferação de doenças e a destruição de ecossistemas locais. A professora em Engenharia Ambiental da UFPB, Cláudia Coutinho, fala sobre essas consequências. A gente desperdiça muita matéria-prima, né? A gente sabe, né, que os recursos naturais eles são finitos. Então, se a gente não retorna esse material lá para a cadeia produtiva, né, a gente está desperdiçando matéria-prima, a gente está desperdiçando energia, mão de obra, né? A gente já sabe que há diminuição em questão da poluição das águas, do ar e do solo, né, quando se pratica a reciclagem. Quando se faz a reciclagem dos materiais, também não está promovendo mudanças climáticas, né? E os catadores de materiais recicláveis desempenham um papel essencial na gestão desses resíduos, ao promover a reciclagem e reduzir a quantidade de lixo que é destinado aos aterros. Uma forma, sim, de diminuir a pressão sobre os sistemas de coleta, mas também de sobrevivência. Daiane Monteiro é presidente do Clube dos Catadores do Aratu, em Mangabeira 8. São 23 mulheres que, desde 2022, mantêm as famílias com o dinheiro que apuram através da reciclagem. Pouco, cerca de R$100 por semana. Mas não é só o retorno financeiro que é limitado. A comunidade já tem a coleta seletiva e eles pegam esse lixo e botam lá no lixão que fica no fundo da comunidade. E nesse lixão os catadores se reúnem ali e faz a reciclagem. A equipe não tem a assistência como as luvas, os bags.
Sem equipamentos adequados, capacitação e principalmente a valorização do trabalho dos catadores, não só a dignidade dessas pessoas é comprometida, a eficiência do ciclo de reciclagem também diminui. É bem preocupante, né, para essas mulheres, porque além do trabalho é uma profissão, né? É uma profissão para a gente. A gente torna isso como uma profissão. É muito difícil a gente chegar nos locais certos para a gente conseguir o apoio, um apoio que poderia ser dado a esse clube de catadores. Nas redes sociais, no @Clube dos Catadores do Aratu, é possível conferir o trabalho do grupo e ajudar de alguma forma. A doação de luvas é uma delas. Reportagem de Maiara Medeiros. São 11h26. O volume de negócios gerados no 39º Salão do Artesanato Paraibano ultrapassou R$1 milhão. O repórter Everton Correia foi para lá conferir o tamanho desse sucesso. Quem passar pelos corredores do 39º Salão do Artesanato tem grande chance de se encantar com a mistura de cores e criatividade que vem dos nossos artesãos. Um deles é Edinaldo Farias, homenageado deste ano. Ele falou com a nossa equipe. Para mim é uma alegria ser homenageado. É um trabalho que eu desenvolvo com papel machê. Eu retiro do lixo e transformo no luxo. Em esculturas de cangaceiro, povo mais humilde. E vim de Alagoa Grande ser um dos homenageados. Para mim nesse salão é uma alegria. Com o tema qual é o seu papel? Meu papel é transformar. O que não tinha mais utilidade para alguns e para muitos. E para mim é transformar em peças extras de decoração para a casa das famílias, para escritório, para ambiente que possa ter utilidade. Ou seja, artesanato e sustentabilidade tem tudo a ver com o tema deste ano, que é qual o seu papel? O foco é valorizar os artesãos que trabalham com técnicas como papel machê e papietagem. Obras do tipo e em várias formas, que vão de lustres a peças de decoração, impressionam logo quem chega. É um acolhimento assim, incrível, porque eles estão vendo que a gente pode transformar o nosso meio ambiente e a sustentabilidade, retirando algo que ia para o lixo e transformando no luxo que possa ser utilizado no dia a dia. Não só Edinaldo está contente. Os mais de 500 outros artesãos também. E tem motivo. Os 4 primeiros dias de Salão do Artesanato movimentaram mais de R$1 milhão. Foram mais de 26 mil peças vendidas. Outras técnicas também têm espaço por aqui. O caricaturista e artista plástico Sócrates Gonçalves faz do papel uma tela para os desenhos de rostos com traços marcantes. O papel tem importância. Total importância, né? Porque é meu instrumento de trabalho, é nele que eu faço a caricatura e é sempre assim, eu tenho um primor de escolher o melhor papel, um papel com uma gramatura mais tensa, mais pesada, para que o turista possa levar sem amassar as caricaturas. O papel é minha arma. E pegando carona no tema deste ano, fica a pergunta, principalmente para quem é da terra. Diante desses artesãos, qual é o seu papel? O papel de cada um é exatamente ser o fomentador de cultura. É você dar valor ao que é seu e esquecer aquela história de que santo de casa não obra milagre. E sim, dar um olhar para o santo de casa, que a galera aqui tem arte incrível. Eu sou suspeito em falar porque eu moro aqui, mas é tão quanto o Brasil inteiro ou o mundo todo. Recado dado e convite também. O Salão do Artesanato é de domingo a domingo, das 4 da tarde até as 10 da noite, ao lado do Hotel Tambaú. Reportagem Everton Correia. Vale a pena conferir, né? São 11h30, intervalo. CBN, a rádio que toca notícia. Construa seu futuro com fundamentos cristãos e excelência acadêmica. Venha estudar na Faculdade Internacional Cidade Viva. Assumimos um compromisso com toda João Pessoa. Promover excelência no ensino com um projeto arrojado, um corpo docente altamente qualificado, excelente infraestrutura e cursos com nota máxima no MEC. Inscrições abertas para as graduações em Teologia e Direito,
Consulte nosso programa de bolsas. Acesse agora ficv.edu.br. A sensação de alegria, de felicidade. O peito hoje ainda acelera quando fala Minha Casa Minha Vida, que eu sei que é minha, né? É uma casa, um sonho de qualquer pessoa. O Minha Casa Minha Vida voltou trazendo dignidade para as famílias. Mais de 1.250.000 casas contratadas. Superamos metade da nossa meta em 2 anos de governo. Essa é minha casa, minha história de vida. Todo dia a gente faz um Brasil melhor. Saiba como ter acesso ao programa em gov.br/cidades. Ministério das Cidades, Governo Federal. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar. É pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou. Com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou. Com a Rede Farma. O verão é de todos. Repórter CBN. Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. O Banco Central injetou 2 bilhões de dólares no mercado de câmbio nesta segunda-feira. A autoridade monetária vendeu todo o volume disponibilizado por meio de 2 leilões de linha, quando há compromisso de recompra do montante num momento futuro. A movimentação é uma tentativa de conter a valorização da moeda americana. Foi a primeira intervenção do BC com Gabriel Galípolo na presidência. Depois da ação, o dólar comercial passou a cair e, no momento, está em baixa de 0,22%, cotado a R$ 6,05. A Bolsa de Valores de São Paulo opera praticamente estável, com 122.328 pontos. O euro vale R$ 6,28, elevação de 0,78%. As internações por transtorno de ansiedade generalizada custaram quase 6 milhões de reais aos hospitais públicos e privados do Brasil nos últimos 3 anos. A informação consta num levantamento da empresa de gestão de gastos hospitalares Planisa, em conjunto com a plataforma DRG Brasil. Foram analisadas informações de mais de 440 estabelecimentos entre 2022 e 2024. No período, foram registradas pouco mais de 2.200 internações por transtorno de ansiedade generalizada. O cálculo de custos foi feito com base no preço médio de uma diária de internação de R$ 964 nos hospitais consultados. O valor considera o uso do leito, o material, os medicamentos consumidos e os honorários médicos. Uma multidão acolheu na Cisjordânia os 90 prisioneiros libertados por Israel em troca da soltura de 3 pessoas que eram mantidas reféns pelo Hamas. Os palestinos são, em sua maioria, mulheres e menores de idade. A movimentação faz parte da primeira parte do acordo de cessar-fogo em Gaza. O primeiro dia da pausa nos combates permitiu a entrada de mais de 600 caminhões com ajuda humanitária para a população do território palestino. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A Paraíba tem muita tradição no cultivo do camarão. Oxente, são mais de 8.000 toneladas produzidas no último ano, gerando emprego e renda para milhares de famílias no estado. E tudo feito com tecnologia e sustentabilidade. Experimente, valorize, divulgue esse tesouro que também é seu. Acesse gov.br/MPA e saiba mais. Camarão é da Paraíba, é pra você. Ministério da Pesca e Aquicultura. Brasil, União e Reconstrução. Começou o ano e você já pode correr para aproveitar as ofertas que a
maior Renault do Nordeste tem. Aqui na Eurovia você encontra Kwid Zen com taxa zero por apenas R$ 65.990. Aproveite também a Duster Intense Plus 1.6 com taxa zero em 24 vezes. Tem ainda o novo Renault Cardian a partir de R$ 99.990 e supervalorização do seu usado. Venha para a Eurovia, a maior Renault do Nordeste. Desacelere, seu bem maior é a vida. Dominar o português é como ter a chave certa. Abre portas, destrava oportunidades e te leva além. No Fundamental, na prova de redação do Enem ou em concursos, o caminho para o sucesso começa com Valdenora Nogueira. Aprenda de verdade com aulas completas, didática simples e foco total no que importa para a sua aprovação. Curso Valdenora Nogueira, português que abre portas. Matrículas abertas. WhatsApp 998320015. CBN João Pessoa. 11h36. Empreendedorismo com Jorge Lucas Vanderlei. Jorge Lucas, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Caio, bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Tudo certo, Jorge, a gente sempre dá dicas aqui, você no caso, né, e eu ajudo levando essa informação para o nosso ouvinte, mas você sempre traz dicas sobre o que a empresa precisa ter, quais profissionais precisa ter para que ela fique bem. Mas não é só isso que faz a empresa ou aquele empreendimento dar certo, porque também tem que ter uma análise de mercado, é isso? Eu queria que você falasse por que o empreendedor precisa estar tanto atento afora da empresa também, não só adentro, né? Exato. Tem alguns empreendedores que têm muito aquele costume ou aquela cultura de dizer, não, o que importa é o que eu faço aqui dentro, lá fora, deixa lá fora as coisas, né? O que acontece lá fora não tem problema. Só que a gente esquece que analisar o ambiente é um papel muito estratégico para a empresa, né? Não tem como a gente trabalhar um negócio sem estar acompanhando o que acontece fora da empresa também, né? Tudo que acontece fora impacta ali, né? Eu digo muito que empreender é como se fosse um jogo. E analisar o mercado faz parte desse jogo. Você precisa entender o que acontece lá fora para saber o que você pode fazer dentro da sua empresa para aproveitar ou se prevenir dessas questões, né? Então, um ponto que eu acho que é fundamental quando a gente pensa em análise de mercado, né, e quando fala sobre esse assunto, é que esse processo ajuda bastante você a tentar se antecipar a alguns processos futuros ali, né? Então, o que pode acontecer no mercado, na região que você atua, que pode impactar a sua empresa? Seja o seu cliente, seja o seu processo de venda, seja a aquisição de novos colaboradores para integrar o seu time e trabalhar junto com você. Então, evitar ser pego de surpresa é um ponto muito importante. Você analisar o ambiente ajuda você a se preparar nesse processo. Além disso, tem a questão da instabilidade, né? A gente sabe que o mercado é instável, coisas acontecem e empreender também é muito instável. A gente tem controle do que acontece dentro da empresa, mas fora não. Então, se você está acompanhando o mercado, se você está ali de fato tentando entender regulamentação, questões políticas, questões sociais, questões ambientais, concorrência, e você está por dentro do que acontece ali fora, você consegue pelo menos se preparar para essas situações. Então, é muito bom e importante você estar olhando isso, porque é muito mais do que um processo para você dar um check. É realmente uma decisão estratégica para você se preparar muito bem para o que possa acontecer, né? E o que é que engloba, hein, Jorge, essa análise de mercado para uma empresa? O primeiro ponto, que é o básico central, é a questão da concorrência. Eu acho que é o primeiro... Acho que a lição zero, digamos assim, da análise de mercado é você estar por dentro da concorrência. E aí, quando eu falo concorrência, é diretos e indiretos. Quem são as empresas ou soluções que competem com você, que brigam pelo seu mercado, né? Então, a gente precisa entender o que esses concorrentes pretendem fazer ali na frente, no futuro. Que tipo de público eles pretendem atender com um novo mercado. Que tipo de iniciativas novas eles pretendem colocar no mercado também. Então, ficar por dentro disso é muito importante para você realmente tentar estar um passo à frente nesse processo. E, novamente, usando a analogia do jogo, você ser um jogador ali que seja à frente dos seus concorrentes, dos outros jogadores, né? Tem um outro ponto que a gente até comentou semana passada sobre o público-alvo, né, que é o comportamento do consumidor. Então, analisar e acompanhar essas evoluções do mercado é muito importante. Tudo que for socialmente mudado, novos costumes, cultura, novas necessidades, você precisa estar acompanhando nesse processo todo. E um ponto que a gente até viu recentemente, que são as plataformas, né, ferramentas que a gente utiliza na empresa. São ferramentas internas que a gente utiliza dentro da empresa, mas são de empresas externas, pessoas de fora que criam as regras do jogo, né? A gente viu recentemente as mudanças, por exemplo, da Meta. Quantas empresas têm seus negócios que
criaram toda essa estrutura baseada no Instagram, por exemplo. Se mudar o algoritmo, muda a política, muda a regra ali do jogo, você impacta toda a sua operação. Então, tem muita empresa que, inclusive, comete esse erro de botar 100% do negócio, aquele negócio de você botar todos os ovos num cesto só, bota 100% da operação da empresa dentro de um único canal de venda, Instagram ou qualquer outra ferramenta diferente. Basta instabilidade que quebra todo o negócio, né? Então, você precisa ficar atento a isso e acompanhar. Então, analisar o mercado é tudo isso, Caio. É você olhar tudo que acontece fora que pode impactar a sua empresa e você está preparado para isso. Né? Como é que faz, então, para analisar, para ter essa informação confiável, para você não, sei lá, buscar informação em algum lugar que possa até te confundir, te dar um norte errado? Eu acho que o primeiro passo, quando a gente olha para análise de mercado, muita gente fica perdida porque não sabe aonde procurar essas informações, né? Como é que eu busco esses dados, essas informações? Como é que eu vou analisar minha concorrência? Primeiro passo é você ter que analisar o tamanho desse mercado. E aí, tanto competitivo quanto de público-alvo, né? Do mercado que você quer vender o seu produto ou o seu serviço. Então, quantos concorrentes existem que estão querendo buscar dividir o espaço com você e querem pegar o mesmo público que você, né? Entender a concorrência, o tamanho dessa concorrência é importante para você saber como que você pode se posicionar nesse jogo, né? Será que você vai se posicionar com o melhor preço, com o melhor produto ou com a solução mais adequada para aquele público? Isso é importante. Para o mercado do público-alvo também, né? Qual o tamanho de pessoas, né? A quantidade de pessoas de mercado que tem possível capacidade de compra do seu produto ou do seu serviço. Isso é muito estratégico. E para isso a gente pode analisar relatórios. Tem várias pesquisas que saem semestralmente, bimestralmente, anualmente, de vários institutos. Então, se você pesquisar na internet, já hoje em dia tem várias fontes de dados importantes que você consegue extrair essas informações para conseguir acompanhar melhor esses dados e tomar decisões estratégicas para a empresa. E você também está acompanhando as tendências, né? Novamente, notícia, atualidades, relatórios, sempre tem, todo ano tem, todo semestre tem. Quais são as tendências do mercado, as tendências de um setor específico, as novidades de comportamento de um consumidor de um mercado específico. Então, acompanhar esses dados eu acho que é fundamental. Eu acho que é a lição de casa que todo empreendedor tem que fazer é estar acompanhando essas pesquisas, essas informações, porque ajuda você realmente a entender a dimensão de tudo que você está trabalhando, né? E às vezes a gente, enquanto empreendedor, fica muito limitado ou preso ao nosso dia a dia ali dentro. Operação, produzir um produto, prestar um serviço, ir atrás de cliente, gerar contrato, cobrar e esquece de analisar também esses outros aspectos externos. Então, muito mais do que só um plus para o negócio, é uma decisão estratégica, você precisa tomar decisões estratégicas para a sua empresa e essas informações são importantes para você conseguir realmente se antever e não ser pego de surpresa ali dentro e acabar perdendo uma empresa porque você não viu que tinha uma movimentação acontecendo no mercado e você ficou para trás nesse processo, né? Jorge Lucas Vanderlei, muito obrigado pelas dicas sempre preciosas. Tem muita gente querendo empreender, tem muita gente empreendendo e perdida, então toda segunda a gente fala aqui um pouco sobre isso. E você pode seguir Jorge Lucas também nas redes sociais, né, Jorge? Você está sempre publicando algo relacionado a esse universo também por lá. Exatamente. Quem quiser acompanhar é só seguir lá no Instagram, Jorge Vanderlei, bem tranquilinho, tem muitas dicas de empreendedorismo por lá também. Valeu, Jorge, até mais. Até mais, tchau, tchau. 11h43, voltamos com Abertamente. CBN, a rádio que toca notícia. Na parte mais alta de João Pessoa, a poucos minutos da orla de Cabo Branco, uma nova e sofisticada oportunidade para morar ou investir. Altiplano Village. O lançamento da MRV no Altiplano, o melhor bairro da cidade. Apartamento de 2 quartos com acabamento diferenciado, opções de suíte, varanda e uma área de lazer premium para toda a família. Tenha tudo de que precisa para voar ainda mais alto. Saiba mais em mrv.com.br. Qual o seu papel? Recriar. Ressignificar. Brincar. Artistas do papel são os protagonistas do 39º Salão do Artesanato Paraibano, em João Pessoa, no antigo Hotel Tambaú, de 10 de janeiro a 2 de fevereiro. Faça o seu papel. Visite, curta, consuma nossa arte, diariamente das 15 às 22 horas. Se puder, leve 1 quilo de alimento para doação. Apoio Sebrae. Realização Governo da Paraíba. Você sabia que pode voltar a sorrir com confiança em poucos dias? Eu sou a doutora Gilca da Sampaio Odontologia e tenho a solução. A prótese tipo protocolo, onde sua prótese é fixada sobre implantes, garantindo um sorriso natural, seguro e cheio de qualidade de vida. Há mais de 27 anos, a Sampaio Odontologia transforma vidas através do sorriso.
Com mais de 30 mil pacientes reabilitados, combinamos tecnologia e atendimento personalizado para cuidar de você. Agora em novo endereço, em Tambauzinho, Rua Manuel Paulino Júnior, 290. Agende agora mesmo sua consulta pelo 987435404. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025, das 10 às 15 horas. Oiteiro, Alhandra, no seguinte endereço: Rua Alaide Pessoa. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN João Pessoa. 11h46. Abertamente, com Moisete Neves. Psicóloga Moisete Neves, muito bom dia para você. Bom dia, querido. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Escola sem celular. E aí, a família pode ajudar de alguma forma? Ah, com certeza. A gente está nesse período, sabe, Caio? E aí todo mundo já está ouvindo falar sobre essa lei. Graças a Deus, né? Na minha concepção, ela foi aí, não é, promulgada pelo presidente Lula. Então, assim, sancionada pelo presidente Lula. Então, eu acho que isso traz para a gente, enquanto sociedade, uma necessidade de um novo combinado social. A escola está aí, já está implementando. Então, a gente, enquanto sociedade, ou seja, enquanto família, a gente precisa também trazer essa discussão para dentro de casa. E aí como? Porque o que a gente mais vê é os pais preocupados com esses filhos usando o celular. Fica, menino, sai do celular o dia todo nesse celular, não conversa com a família, é trancado no quarto, não responde. As crianças, a gente já tem discutido muito isso aqui, crianças até com sintomas de autismo porque estão mexendo no celular, está mexendo na plasticidade, na construção daquela criança. Só que aí você olha para o lado e tá o pai e a mãe no sofá, mexendo no celular, almoçando, mexendo no celular. E aí, como é que faz? Tem que ser uma mudança geral? Não é só a criança que tem que mudar? Exatamente. E aí a nossa provocação com esse tema hoje é justamente sobre isso. A princípio, os adolescentes e as crianças vão voltar para a escola e vão sentir o impacto, não é? Ou por que mudou? Não quero, que chatice, que absurdo. Então, a gente vai ter essa questão, primeiro, né, da negação em relação ao que está sendo aplicado. O que acontece? As escolas estão preparando um plano, e também isso é sugestão do governo, que acolham essas famílias e ensinem meio que o beabá de como é que a coisa vai acontecer. Tanto na escola quanto em casa. Então, não adianta a escola impor, que infelizmente vai impor, mas aí precisa do engajamento da família. Para a família, abre a discussão, não é? Por que estão proibindo o celular na escola? Então, hoje a gente tem vários sites com informações importantes sobre isso. Essa discussão tem que ser trazida para casa. E uma coisa bem interessante que você falou, os hábitos familiares precisam ser mudados. Porque, como a gente já conversou algumas vezes, os adultos são as referências dessas crianças e desses adolescentes. Gente, vocês têm a mania, por exemplo, de almoçar, jantar, tomar café, sair para restaurante num domingo, que é um dia da família, e botar os celulares em cima da mesa? Vamos parar com isso. Não é? Por que não voltar a ter a convivência nesses momentos que muitas vezes são únicos durante o dia? A família, muitas vezes, hoje só se reúne na hora do jantar. Então, por que tem que levar celular para a mesa? Acho que é uma coisa assim bem simples de se fazer. Para você ter uma ideia, Caio, eu estava lendo ontem, nesse retorno das aulas, um berçário em São Paulo, percebeu que tinha um bebê de 2 anos, era escolinha integral, e ele não se alimentava. E aí, toda a comida que era oferecida, ele não se alimentava. Até buscar informação com os pais e saberem que o bebê só comia em frente à tela. Então, para essa criança... Meu Deus. Então, um bebê, 2 anos é bebê. Então, a escola começou, sim, a dar comida a ele com a tela e foi trocando por massinha, por brinquedo, até tirar tudo. Ou seja, então a família foi chamada. A rotina da família também teve que mudar.
Então, atenção escolas, é um ótimo momento para juntar todo mundo e falar como é que vamos fazer isso juntos, escola e família, como é que você pode discutir, até porque está em alta, Moisés, nesse momento, discussão sobre como as redes estão influenciando negativamente a todos nós, né? Como esse acesso desenfreado à urgência, à informação, à mensagem, à rede social que a gente se compara, está influenciando jovem, mas está influenciando você adulto, você idoso. Então, assim, é o momento de todos sentarmos juntos e ver, calma aí, vamos desacelerar, vamos tirar um pouquinho de tela de todos nós, vamos para uma praia, vamos todo mundo juntar a família, guardar o celular, a gente deixa o celular numa caixinha e só volta daqui a 1 hora. 1 hora sem celular, começa assim. Vamos passar 1 hora sem celular todo mundo junto? Isso, e uma dica muito simples. Tire as notificações do seu celular. Os alertas sonoros, eles prejudicam substancialmente o nosso cérebro. A gente fica em estado de alerta constante. Então, tire você, pai, mãe, os alertas do seu celular. Ensine os seus filhos também a tirarem esses alertas do celular. E uma coisa muito importante que você falou sobre as redes, eu estava até lendo ontem, existe um livro chamado Foco Roubado. Eu deixo aqui, inclusive, como sugestão para os pais. Será que é somente falta de vontade nossa? Ou existe todo um sistema, tanto de rede social, quanto de informática, quanto de internet, não é? Quanto de telas? Isso tudo está roubando a nossa atenção. Então, acho que vale a pena a leitura. O nome do livro é Foco Roubado. Moisés Neves, muito obrigado pela participação. Vamos todos construindo juntos e toda segunda-feira Moisés está aqui para nos ajudar a seguir nesse caminho, nessa busca pela saúde mental que é construída todos os dias. Moisés, obrigado, tá? Boa semana para você. Para nós todos. Agora são 11h51. Antes do intervalo, quero trazer informação que chegou aqui à nossa bancada sobre um princípio de motim. Pois é, registrado agora pela manhã no presídio de Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Detentos arremessaram pedras uns contra os outros, chegaram a atear fogo nas celas. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba, essa confusão começou por uma rivalidade entre grupos criminosos, se concentrou nas celas do piso superior da unidade, que possui 2 andares. Polícia Militar foi acionada, usou munição de borracha para conter os presos, que não possuíam armas de fogo, mas houve resistência, no momento da intervenção. Depois de algumas horas de conflito, o motim foi controlado e todos os detentos reconduzidos às celas, não houve fuga e os feridos apresentaram apenas ferimentos leves. São 11h52, voltamos com política, tá? Não sai daí. CBN, a rádio que toca notícia. O Colégio Pio XI, líder em aprovações no Enem e vestibulares, oferece uma preparação completa para o mercado profissional e para a vida, formando gerações de sucesso há mais de 42 anos com o ensino de excelência. O Pio XI é referência em educação, unindo tradição e inovação, a dedicação de uma verdadeira família. Pio XI, o futuro começa aqui. Prepare-se para o Outlet Nissan Alto Oriente. Nissan Frontier 4x4, biturbo automática, a partir de R$ 199.990, com taxa zero, em primeira parcela só depois da Páscoa. Ou Nissan Versa, com valorização de até R$10 mil no seu usado e taxa zero em até 24 vezes. Vem para Alto Oriente Nissan, 83 3340 0414. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. Na Sicredi Creduni, seu dinheiro rende mais. Conte com um atendimento personalizado para investir nas melhores opções de renda fixa e renda variável do mercado. Conheça também nossa previdência privada e invista no seu futuro e da sua família. Fale conosco através do número 83 2101 7000 e converse com um de nossos consultores. Siga nosso Instagram, @Sicredi Creduni PB. Sicredi Creduni, vem ser dono. A
Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 23 de janeiro de 2025, das 10 às 15 horas, Ponta de Campina, Cabedelo, nos seguintes endereços: Ruas das Amendoeiras, das Macieiras, dos Cajueiros. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN João Pessoa. 11h55. Últimas da política. João Paulo Medeiros de volta. Oi, João. Caio, destacar nessa reta final do programa um levantamento que eu fiz, acabei de publicar aqui no blog Pleno Poder, do Jornal da Paraíba, ainda sobre esse caso do Padre Zé, sobre essa denúncia que foi apresentada pelo Ministério Público, né, que denunciou 16 pessoas supostamente envolvidas nesse esquema, que teria desviado recursos lá do hospital e também pagado propina para alguns agentes públicos e também para ex-diretores. Eu fiz aqui um levantamento sobre as expressões utilizadas por esses investigados, de acordo com o Ministério Público, para fazer referência ao dinheiro que era desviado e era usado para pagar propina. Durante as investigações, o Ministério Público identificou que essas pessoas utilizavam na troca de mensagens por aplicativos ou também nas anotações feitas as expressões encomendas, quilos, mercadoria e documentos, além da expressão devoluções, que era uma expressão sempre usada por ex-diretoras do Hospital Padre Zé, para designar os recursos que retornavam em termos de investimentos, de compras e outros serviços que eram realizados pelo Instituto e também pelo hospital. As notas fiscais eram supervalorizadas, sobrava dinheiro e esse dinheiro era devolvido aos ex-diretores, por isso devoluções. Agora, há também esses termos usados narrados na denúncia que demonstram também ou fazem alusão à questão do dinheiro, que são encomendas, quilos, mercadoria e documentos, mais termos aí para o dicionário dos desvios aqui na Paraíba, que já tinha alguns, né, como caixas de vinho, mangas, da época da Operação Calvário. Muita coisa aí pra gente acompanhar. Quem quiser acompanhar e gosta de política, é só entrar no jornaldaparaíba.com.br. Lá tem o blog Conversa Política, Angélica Nunes, tem o Pleno Poder com o João Paulo Medeiros. E, João, teve muitas repercussões, né? Muitas repercussões essa questão do Padre Zé, como você trouxe ali na política, né? Muitas repercussões no meio político e repercussões, inclusive, no governo do Estado, Assembleia Legislativa, sobre isso. Isso, a perspectiva de nós termos esses desdobramentos, sim, Caio. Agora eu trago uma outra informação, essa do Tribunal de Contas aqui da Paraíba, que vai realizar na próxima segunda-feira, dia 27, pela manhã, o encontro com prefeitos aqui da Paraíba, o encontro intitulado de Orientação para um Mandato Eficiente e Transparente, deve reunir dezenas de prefeitos aqui do estado e vai buscar exatamente repassar informações, dicas e orientações sobre como tornar os mandatos dessas prefeituras mais eficientes, mais transparentes, né? E a gente espera que mais proativos também, né? Porque, na verdade, muitas prefeituras aqui do estado se transformaram em verdadeiros cabides de emprego, inchadas pela contratação de pessoas sem concurso público, os famosos contratados por excepcional interesse público ou comissionados, e isso tem viabilizado a perspectiva de realização de investimentos por parte desses municípios. A prefeitura se torna algo que serve tão somente para sustentar esse exagero de contratados ou de pessoas que são vinculadas às gestões municipais, e essas gestões perdem a capacidade de fornecer bons serviços na saúde, na educação,
promover também obras e outras ações que porventura poderiam desenvolver a economia desses pequenos municípios. Obrigado, João, pelas suas informações. Essa iniciativa aí, eu acho que é a primeira, inclusive, do presidente do Tribunal de Contas do Estado, Fábio Nogueira, que tomou posse recentemente. Ele que prometeu fazer um pacto pela educação, agora ele faz marca esse primeiro encontro com os prefeitos paraibanos na próxima segunda-feira. Valeu, João. Boa segunda para você. Agora são 12:00 em ponto. Antes do repórter CBN nos chamar, eu tenho aqui um posicionamento da Prefeitura de João Pessoa sobre a denúncia que o nosso ouvinte Alessandro Garrido fez. Foi lá no Hospital do Ortotrauma, banheiro sem água, banheiro sem papel higiênico, um caos você ir para o hospital e não conseguir ir ao banheiro. E aí a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu em uma nota que o Ortotrauma, como hospital de porta aberta, lida com fluxo elevado de pacientes, o que pode em alguns momentos, gerar desafios logísticos para manter todos os serviços funcionando de forma ideal. No entanto, a gestão do hospital está trabalhando para melhorar o atendimento e a manutenção do espaço, garantindo condições dignas para todos os usuários. Essa é a nota, esse é o posicionamento da Prefeitura de João Pessoa. O que eu questiono sobre esse posicionamento tá faltando água, né, no banheiro. Então, não seria por causa de demanda. Algo tem que ser visto, né? O que está acontecendo para faltar água, para faltar papel higiênico? Se a demanda é grande, por que não aumenta esse estoque, né? Por que não há um controle desse estoque? O que não pode é a pessoa ir para um hospital, né? Tá acompanhando um doente ou estar doente, ortotrauma, fraturas, né? Coisas graves, você ir no banheiro e não conseguir usar o banheiro, gente, né? Num hospital público. É algo que a Prefeitura deve aí refletir. A nota diz que vai melhorar esse atendimento e manutenção, a gente espera que sim. 12:01, chegamos ao fim do CBN João Pessoa, com os trabalhos técnicos de Luciano Cabral, na edição Felipe Nunes e na produção Renan Mesquita e Evelyn Lima. Apresentação Caio Ismael. Um abraço para você, boa tarde e até amanhã.